Um dia, Milf estava sentada sozinha, saboreando carne de monstro que ela havia cuidadosamente preparado e moldado em bolinhos. Um homem do Império a viu ali, sozinha, e a imagem dela desfrutando da refeição chamou sua atenção, especialmente porque a fome o havia dominado completamente. Ele desceu de sua carruagem e se aproximou dela, atraído pelo aroma delicioso. Milf ficou surpresa, pois era a primeira vez que alguém pedia para compartilhar sua carne de monstro. Ela rapidamente abriu seu recipiente, cheia de entusiasmo, e generosamente lhe ofereceu um pouco da comida. O pobre homem sentou-se ao lado dela e pegou um pequeno bolinho, apenas para descobrir que o sabor superava qualquer coisa que ele já havia provado, sentindo como se fosse a melhor coisa que ele já tinha comido. Ele admirou a carne em choque e notou a culinária habilidosa e os temperos equilibrados. Quando ele perguntou sobre o tipo de carne, ela respondeu que era de uma besta Bekran. Seu rosto empalideceu, e ele sentiu náuseas, pois nunca imaginara que comeria carne de uma criatura tão mortal. Uma onda de mal-estar o invadiu, mas ele notou a leve zombaria em seu sorriso calmo. Ele percebeu que havia provado algo temido pelas pessoas, e a deixou apressadamente, incapaz de acreditar no que tinha acontecido, chocado que uma nobre comeria carne tão carregada de veneno. Quanto a Milf, ela desfrutou de sua refeição, satisfeita que a primeira pessoa a compartilhar sua comida admirou o sabor da carne de Bekran. Ela continuou comendo tranquilamente, explicando que a carne de monstro cozida, quando bem preparada, superava o sabor de cordeiro e carne bovina. Ela desejava encontrar alguém que compartilhasse sua estranha paixão, alguém que entendesse seu amor pela culinária sem a ver como bizarra. Dias se passaram, e o rei organizou um grande banquete, convidando todos os nobres para escolherem parceiros para suas filhas influentes. O local estava repleto de moças bem vestidas, trocando sorrisos, exibindo-se da melhor maneira possível. Enquanto a música delicada começava, Melfi estava ali, seu rosto inocente e olhar misterioso combinando medo e atração. As garotas ao redor dela conversavam sobre joias, a última moda e os pretendentes que as acompanhavam. Enquanto isso, sua mente divagava, imaginando como seria a carne de monstro, louva-a-Deus, se grelhada em fogo brando. Um pensamento sarcástico lhe ocorreu. Se essa classe rica soubesse que os monstros que eles temiam poderiam ter um sabor melhor do que suas carnes, sua visão de mundo mudaria completamente. Lady Talbot se aproximou dela com ar de superioridade, vendo Melfi comendo entre eles como alguém faminta, e ela tentou manter sua compostura diante da multidão. Melfi não conseguia expressar que havia vindo procurar um marido como as outras garotas. O lugar não parecia seu lar, e ela não se encaixava com as pessoas ao seu redor. Ela se lembrou da ameaça de seu padrasto, o Conde Marshlighter, de que se ela não se casasse dentro de 1 ano, seria enviada a um convento para viver em solidão. Seu pai havia lhe dito na época que aceitaria qualquer cavaleiro que ela escolhesse, desde que ele fosse adequado à família, mas ela não havia encontrado ninguém neste mundo pretensioso que a agradasse. Sua presença entre os aristocratas parecia pesada, e sussurros a seguiam a cada passo, pois ela se tornou conhecida entre eles como a nobre que come monstros. Todos começaram a zombar dela e a evitá-la até que sua reputação fosse arruinada. Ela ignorou isso e fugiu em direção aos cavaleiros, procurando um homem que não a reconhecesse, esperando que ele pudesse aceitá-la. Enquanto ela estava lá, um grito horripilante irrompeu, quando um monstro aterrorizante emergiu da floresta, causando pânico e transformando a música em caos. As pessoas fugiram como pássaros assustados. No meio da comoção, Milf viu 2 homens idosos que haviam caído no chão e não conseguiam escapar. Ela correu até eles para verificar como estavam, mas a bengala do homem estava quebrada, e ele não conseguia se mover. Ela estendeu a mão para ajudá-lo, mas a besta apareceu atrás dela, massiva e predatória, e era um tipo que ela apreciava, um Bikoron. Enquanto todos os outros estavam aterrorizados, seus olhos brilhavam com admiração, pois ela o considerava uma refeição deliciosa. Percebendo que o tempo era essencial, ela tentou puxar os homens idosos para escapar. Sua única preocupação era não deixá-los para trás enquanto tentava atrair a atenção da besta. No momento em que ela pensou que a morte a cercava, um homem misterioso, empunhando uma espada brilhante, investiu e decapitou o monstro em um único golpe, e sangue espirrou por toda parte no silêncio que se seguiu. Aquele homem era o duque conhecido como o Louco de Sangue, um guerreiro lendário temido em todo o reino por sua brutalidade em batalha e coração de aço. Mas naquela noite, ele revelou outro lado de si mesmo ao salvar surpreendentemente a vida de Milf. As pessoas ficaram em choque com seu poder, e Milf estava encantada com suas feições, vendo nele não terror, mas um toque de charme misterioso. Enquanto todos sussurravam de medo, ela o olhava com admiração silenciosa, seus olhos exibindo uma estranha inocência. Quando ele lhe perguntou se ela tinha medo dele, ela notou que os outros não viam em Galbers. Enquanto eles o rotulavam de louco sanguinário, cruel e impiedoso, ela via uma estranha beleza em seu rosto que a surpreendia. Esse pensamento foi arrancado de sua mente quando ela notou o sangue do monstro em seu rosto, e ela abruptamente o ordenou a lavá-lo rapidamente, alertando que o sangue de Bikoron poderia ser tóxico devido aos venenos mágicos acumulados em seu corpo, e apenas uma gota poderia causar dor gastrointestinal severa. No entanto, ela esclareceu que este monstro específico parecia livre desses venenos, e seu sangue poderia ser usado na culinária se preparado corretamente. Galbert não demonstrou interesse em seus avisos, mas ficou surpreso com seu conhecimento preciso do mundo dos monstros. Milf sentiu uma onda de ansiedade temendo que suas palavras estivessem pesando sobre ele, então ela se desculpou por falar demais. Ele lhe entregou uma garrafa de água purificada, já que o sangue do monstro também havia manchado suas roupas, percebendo que ela precisava de limpeza e cuidado. Ele notou suas roupas manchadas de sangue e sentiu que ela não deveria passar o dia assim, pegando sua mão para levá-la à sua casa próxima, onde ele poderia oferecer-lhe uma roupa limpa. Melfi hesitou, recusando-se a ir, agradecendo-lhe pela preocupação e insistindo que tinha roupas suficientes, sentindo que sua aparência atual era melhor do que na semana passada, quando ela mesma matou um monstro.
Galbers congelou de espanto, lutando para acreditar que aquela garota delicada havia conseguido matar um monstro. Ele perguntou seu nome e ela se curvou respeitosamente, apresentando-se como a filha do Conde Marshlider. Galbers riu calorosamente de sua formalidade excessiva, e Milf ficou intrigada com seu doce riso, pois não esperava tais características em alguém com sua severidade. Ele lhe disse que havia ouvido muito sobre ela, e não estava surpreso com seu conhecimento do mundo dos monstros, pois ela era conhecida em todo o reino como a garota que come sua carne. Neste mundo, havia criaturas selvagens, monstros e plantas infundidas com energia mágica venenosa, tornando-as perigosas para humanos e animais, causando doenças, febre e dor intensa. Portanto, as pessoas estavam acostumadas a descartar sua carne. No entanto, Milf era apaixonada por isso, vendo-o como um desafio culinário único. Como ele conhecia sua história, ela não encontrou razão para se esconder, contando-lhe animadamente que amava carne de monstro. Ele perguntou a ela, com um brilho malicioso nos olhos, se aquele monstro era comestível, e Galbers piscou em choque. Ela percebeu que havia cruzado uma linha, contentando-se com um sorriso tímido. Ele a olhou, sentindo um estranho contraste, uma mistura de inocência e sedução, e sentiu uma curiosidade ardente por ela. Ela era uma garota destemida de sangue, monstros, ou até mesmo dele. Ele escondeu o rosto para que ela não o pegasse, admirando-a. Então pegou sua mão, afastando-se de olhares curiosos. Milf sentiu um arrepio que nunca havia experimentado antes, pois era a primeira vez que um homem que não a temia ou desaprovava o que ela dizia tocava sua mão. Ele de repente perguntou se a carne de monstro de que ela falava era realmente deliciosa, já que ela mesma havia provado o Bekran. Melfi hesitou, acostumada a ser vista como estranha quando respondia, mas disse que a carne de Bekron era semelhante à vitela no sabor, ainda melhor quando cozida adequadamente. Galbers assentiu, lembrando-a de que se a besta não fosse morta em um acesso de raiva, seu sangue permanecia puro de toxinas, então não prejudicava aqueles que a comiam. Ela ficou impressionada com seu conhecimento preciso, pois nunca havia encontrado ninguém discutindo isso com paixão sincera. Ela ficou profundamente tocada e sentiu uma alegria silenciosa. Era a primeira vez que encontrava alguém que a entendia e falava sua língua. Ela explicou que remover a magia da carne de monstro era necessário antes de cozinhá-la, o que exigia drenar completamente o sangue e usar ferramentas de dissecação precisas com feitiços específicos para purificar a carne. Galbers ouviu atentamente até que ele disse algo que parecia as palavras mais doces que ela já havia ouvido. Ele expressou seu desejo de provar essa carne de que ela falava e queria comê-la feita por suas mãos. Naquele momento, o coração de Melfi congelou de alegria, incapaz de acreditar que um homem de sua estatura lhe pediria algo que o mundo inteiro zombava. Ela expressou suas preocupações sobre o risco de seu sistema digestivo ser afetado se ele comesse carne de monstro, esclarecendo que Becoron tinha uma enorme quantidade de toxinas mágicas difíceis de digerir porque essas criaturas eram selvagens. Mas era diferente se o monstro não estivesse zangado, pois a carne seria próxima da carne comum. Poderia ser espetada ou fatiada em pedaços finos. Galbers estava cheio de entusiasmo, determinado a experimentar a carne de Becoron, incapaz de suprimir seu desejo pela hora da degustação. Milf notou seu sorriso contrastando nitidamente com sua severidade usual, e entendeu que esse sorriso vinha de anos de violência e batalhas que ele havia suportado. Vinha do seu coração. Dentro dela, havia um sentimento semelhante à alegria, porque ela finalmente havia encontrado um parceiro que compartilhava sua obsessão. Galbers a conduziu, segurando sua mão em direção às suas tendas, pedindo-lhe para pisar no chão e relaxar. Um homem com um tapa-olho saudou seu retorno e perguntou sobre a convidada. Então Galberus apresentou a linhagem de Milf ao Conde Marshlider. O respeito mútuo se solidificou, e Galberus pediu roupas novas para a dama. Melfi entrou na tenda, inspecionando o local com entusiasmo, onde encontrou uma bacia de madeira cheia de água que Galbarus havia preparado para a limpeza. Um diálogo interno surgiu sobre o que era apropriado, e ela sugeriu que Galbarus lavasse o rosto do sangue primeiro, antes de qualquer outra coisa. Ela ficou chocada quando ele tirou a camisa, e seus sentimentos de constrangimento se tornaram mútuos. Milf sentiu uma onda de curiosidade quando teve a chance de observar o corpo de um cavaleiro treinado para combate desde a infância, lembrando-se de um momento em que notou a habilidade de suas mãos ao cortar com maestria o pescoço de uma besta. Eles compartilharam o banho, lavando as mãos juntos, e o desejo de Melfi cresceu para se tornar forte o suficiente para cortar as gargantas de monstros ela mesma para comer depois. Ela via o treinamento como um meio de alcançar seu sonho. Galbaris duvidava que suas mãos fracas pudessem realizar tal feito sem treinamento extensivo, mas ele não descartou a possibilidade de aprendizado e prática. O constrangimento entre eles diminuiu, e uma promessa se formou de que ele seria quem caçaria os monstros para ela cozinhar. Um brilho cintilou em seus olhos. A pergunta que ela tanto esperava se tornou realidade. Suas mãos se entrelaçaram enquanto Galbarus limpava o sangue de seu rosto, e ela o ajudava a se limpar. Quando Caos interrompeu como um estraga-prazeres, reclamando de Galbarus sentado sem camisa na frente de uma garota, mas isso não diminuiu a alegria do dia. Galbarus retornou, segurando orgulhosamente a cabeça da besta, que ele achou ser a visão mais emocionante, e todos ficaram atônitos com a admiração de Milf por ela. Milf subiu na carruagem, voltando para casa depois de um dia agitado, e ofereceu-lhe uma caixa de comida contendo pedaços da carne da besta. Galbarus pegou um pedaço e o provou, enquanto Kyo se preocupava com a necessidade de testar a carne de monstro para toxinas antes que alguém a consumisse, temendo os efeitos de venenos mágicos persistentes. Galbarus disse a Kios para ficar quieto e provar a comida primeiro antes de julgar, e ele colocou o pedaço de carne na boca. Enquanto ambos mastigavam, o espanto os invadiu pelo sabor incrível, superando em muito suas expectativas. Milf olhou para eles com descrença de que sua história havia se transformado da de uma garota temida por outros, para uma nobre, compartilhando sua paixão com um dos maiores homens do reino.
Lágrimas de alegria encheram seus olhos pela bondade e aceitação que ela nunca havia conhecido antes. Ela sentiu seu coração trilhando um novo caminho, descobrindo a natureza daquele homem, dito ser um vilão aterrorizante e sanguinário, escondendo sob suas feições duras uma beleza misteriosa que ela só havia visto em seus sonhos. Ela hesitou com o pensamento de que havia permitido que seus sonhos se elevassem acima do que estava acostumada e possivelmente estava se apaixonando por ele sem saber. Após este encontro entre a princesa que comia monstros e o duque louco por sangue, Milf retornou ao palácio de sua família, seu coração transbordando de alegria e confusão ao mesmo tempo. Ela não sabia se aquele homem a havia realmente visto como ela era, ou se ele aceitaria sua loucura e estranha paixão. Sua presença em sua vida era uma bela maldição que a fazia esquecer seu medo dos olhares das pessoas. Enquanto alguém se aproximava dela pela primeira vez sem pavor, ela estava procurando um sentido na vida, sem perceber que o encontraria nos olhos de um homem ensanguentado, dito viver apenas para matar. Mas aquele olhar trocado com ela quebrou todas as barreiras que ela havia construído em torno de seu coração para alcançar um propósito oculto ainda não revelado. Quando ela chegou ao palácio, a incerteza a inundou entre a voz da razão e o chamado de seu coração, até que ela avistou seu pai, o conde Marschleider, sinalizando para a carruagem à distância, ordenando que ela parasse. Ele se aproximou com raiva e abriu violentamente a porta, dirigindo uma enxurrada de reprovações a ela, perguntando o que ela havia feito, e ela pensou que sua raiva vinha de seu fracasso em atrair um pretendente da festa dos nobres, mas ela ficou chocada quando soube que a razão era mais profunda do que isso. Seu pai lhe disse que sua posição não permitia que ela se aproximasse de um grande duque, então a surpreendeu dizendo que Galbaras havia pedido sua mão em casamento. Ela ficou atordoada, incapaz de acreditar, enquanto seu pai estava confuso, incapaz de recusar ou aceitar, pois sabia que rejeitar o pedido de um duque poderia trazer desastres sobre ele. Quanto a Milf, ela continuou a encará-lo, incerta sobre quem entre eles deveria ter medo, ainda cambaleando entre choque e espanto. Durante a conversa deles, o príncipe herdeiro e o irmão adotivo de Galbaros apareceram. Galbaros explicou que havia enviado seus caçadores para a floresta amaldiçoada para capturar uma besta para o dote de uma noiva, mas eles se empolgaram e se aventuraram profundamente no território dos monstros, enfrentando os mais ferozes e venenosos, mas todos retornaram em segurança com uma rara presa mágica. Maxim falou com um tom que misturava provocação e admiração, diminuindo a distância entre ele e seu irmão, instando-o a tratá-lo simplesmente como antes. No entanto, Galbaros permaneceu reservado, trazendo à mente a lembrança dos 17 anos que os haviam separado desde que a família real o adotou e o nomeou quando ele se tornou Duque Orsted, enquanto Maxim manteve o título de príncipe herdeiro. Maxim queria quebrar a formalidade que Galbaruz impunha, então perguntou sobre a cesta de comida em sua posse, inquirindo em tom de brincadeira sobre seu conteúdo e então provando um pedaço de carne seca. Atônito com seu sabor requintado que superava a mesa do palácio, ele perguntou sobre seu tipo, e Galbarus respondeu que era carne de monstros voadores venenosos chamados Skart, o que o surpreendeu com sua delícia em vez de repeli-lo, e ele admitiu que era 100 vezes mais saborosa que vitela. Ele prometeu guardar segredo se Galbaros lhe desse outro pedaço, sabendo que a misteriosa nobre de quem os rumores falavam era quem o havia criado. Galbaros sentiu-se desconfortável ao ouvir Maxim descrevê-la como gananciosa, uma palavra que sempre a havia magoado vinda da boca das pessoas. Então ele o corrigiu, dizendo que ela era Melf, a filha do conde Marschleider. O príncipe olhou para ele com um olhar profundo, entendendo que essa relação não seria simples, superava a mera admiração. No entanto, ele disse em tom indulgente que lhe dava permissão para fazer o que quisesse. Desde que ele estivesse ciente das consequências de seus passos, Galbaros respondeu com confiança que havia considerado tudo, e ele suspenderia as viagens de caça até que retornasse. Ele partiu sentindo-se inquieto, envergonhado pela provocação de seu irmão, enquanto Maxim ficou contemplando a estranheza do que havia ouvido. Galbaros lembrou-se do momento em que Melf se postou bravamente diante do monstro, o sangue cobrindo seu rosto sem diminuir sua beleza. Pelo contrário, adicionava um charme misterioso que despertava uma fascinação irresistível dentro dele. Ele ignorou o que foi dito sobre ela. Sua presença o havia encantado desde o primeiro olhar. Enquanto isso, Kios chegou com soldados para anunciar que finalmente haviam encontrado a besta pretendida, um exemplar da floresta em fúria. O rosto de Galbaros iluminou-se de alegria, pois seu presente tão esperado estava pronto. Kios brincou que estava ansioso pelo dia em que a senhorita Melf compartilharia um banquete preparado por ela, certo de que ela apresentaria um monstro ao seu gosto, o que deixou Galbaros mais irritado com sua provocação, duvidando que ele fosse quem espalhou a notícia de seu encontro com Melfi para o príncipe. Kios ignorou a acusação com um sorriso, e Galbaros partiu sozinho pensando nela. Ele temia que ela pudesse ter pensado que sua conversa sobre o presente era mera bajulação ou um gesto educado para agradá-la, lembrando-o das lágrimas dela que ele testemunhou. Ele jurou a si mesmo não permitir que ela chorasse novamente, nem por causa dele, nem por mais ninguém. Por outro lado, Milf estava olhando para uma carta selada com o emblema Galbaros da família real. Ela hesitou antes de abri-la, seu coração batendo violentamente, pois havia sido entregue a ela por um soldado montado em uma rara águia de fogo, uma das aves do reino. Ela ficou cativada pela menção da ave, tendo sempre sonhado em vê-la, então pensou, como de costume, em como ela poderia ter gosto. Mas seu pai interrompeu seu devaneio, reprovando-a por estar distraída do conteúdo da carta, lembrando-a de que ela foi enviada para escolher um noivo adequado, não para atrair a atenção de um duque de posição superior à dela. Ela contou o que aconteceu na festa e como salvou 2 velhos antes que a besta o atacasse, até que o duque apareceu e a resgatou. Ela abriu a carta, na qual Galbaras havia escrito firmemente que a conheceu e passou um curto período com ela, mas a achou digna de um lugar que lhe conviesse, por isso pediu sua mão em casamento.
Ela leu as palavras com descrença de que o dono daquela carta era o mesmo homem que ela havia visto um dia, em meio a sangue e silêncio. O homem quieto, tímido e sanguinário cujas palavras haviam se transformado em chuva suave em seu coração. Quanto ao seu pai, ele estava procurando uma maneira de recusar uma proposta de noivado oficial de um duque famoso, sem ferir seu orgulho, ou abrir a porta para o conflito. No entanto, Milfi não deu atenção à opinião dele. Ela levou a carta para seu quarto e a releu repetidamente, incapaz de se cansar de olhar suas linhas. Como poderia uma pessoa que sabia tudo sobre ela e ouvia o que as pessoas diziam sobre ela ainda querer estar perto dela? Para ela não era apenas casamento. Era um raro reconhecimento de sua existência. Ela mergulhou em seus pensamentos, imaginando o rosto dele em sua mente se aproximando dela em meio ao sangue. Uma mistura de demônio e anjo em uma única forma. Seu olhar perfurou seu coração, como se ele pudesse ler seus pensamentos antes que ela os expressasse. Ela sabia que seus pensamentos eram estranhos, mas só ele os aceitava. Ela sentiu uma estranha atração entre eles, como se ele tivesse encontrado nela alguém que o entendia, assim como ela entendia a natureza das feras. Para ambos, a vida não tinha sentido a menos que se encontrasse alguém para compartilhar sua paixão. De repente, uma luz tênue brilhou do papel, revelando uma segunda mensagem oculta. Seu coração tremeu enquanto ela lia. Depois que você partiu, o tédio tomou conta dos meus dias. O tempo que passei com você foi a primavera da minha vida. O que mais me entristeceu foi saber que outros comeram a carne que você preparou. Soube que o inverno começou em suas terras, e irei visitá-la antes que a neve cubra as estradas no dia 18 deste mês. Ela levou a carta ao pai. Leram-na juntos, chocados, trocando olhares conflitantes. Ele estava atordoado com a ousadia do duque. Enquanto ela estava transbordando de alegria, percebeu que o dia prometido era amanhã. Ela sentiu que as ações de Galbert superavam a lógica. Um homem arriscando sua reputação e status por uma mulher conhecida como a comedora de feras. Embora as palavras de seu pai começassem a plantar sementes de hesitação em seu coração, a carta ainda parecia um chamado de alguém que realmente a via por quem ela era. Ela sentou-se em seu quarto, cercada pelo silêncio, segurou a foto de sua mãe e lembrou-se do antigo conselho dela de encontrar alguém que a amasse como ela era. Ela sentiu que esse desejo finalmente se tornara realidade, contudo uma pergunta dolorosa permanecia. Ele aceitaria o segredo de seu trabalho no instituto de pesquisa que herdara de sua mãe? Ela sabia que a missão de sua mãe ainda não estava completa, e ela tinha que continuar seu caminho até o fim, amasse Galbers ou não. O sonho maior só poderia ser realizado se ela continuasse a fazer da carne de fera a arte que era sua paixão, sua vida e sua herança. Milvi adormeceu, e só acordou ao ouvir a voz áspera de sua madrasta, Shelia, sacudindo-a como de costume, e repreendendo-a por ainda não estar vestida no dia em que a família aguardava seu destino. Shelia olhou para Milvi, seus cabelos bagunçados, olhos cansados, um quarto soterrado em poeira e desordem, roupas jogadas por toda parte. Ela zombou, dizendo que tal estado não convinha a uma filha de nobre, que tudo o que ela servia era para comer carne de monstro. Então, com escárnio zombeteiro, acrescentou que quando lhe pediu para encontrar um pretendente, não se referia a alguém tão elevado quanto um duque como Galbur. O homem que a amava, disse ela, era como ela, louco, bestial, com uma predileção pelo cheiro de sangue. Naquele exato momento, um som aterrorizante sacudiu as paredes do castelo. Milvi correu para a janela e viu uma enorme sombra negra descendo do céu, Galbers, montado em um dragão negro. Ele pousou lentamente, majestosamente ao lado dela, dizendo que viera como prometido. Ela lembrou-se de sua promessa de que ele mesmo traria o presente e ele a cumprira da maneira mais espetacular. Ele pousou o dragão em um pátio isolado e quando ela o viu, sentiu algo estranho. Alguém em sua vida agora poderia enfrentar o mundo por ela. Galbers não esperou por sua resposta. Ele havia retornado em seu dragão, trazendo consigo um presente real e inestimável, uma fera lendária para ela cozinhar com suas próprias mãos. Diante disso, sua madrasta declarou que não compareceria ao banquete deles, insistindo que o pai de Milvi resolvesse, e que ela não encontraria um louco que montava um dragão. A raiva acendeu no peito de Milvi. Ela anunciou firmemente que havia aceitado sua proposta e não precisava da permissão de ninguém. Depois de se vestir rapidamente, ela desceu para encontrá-lo. Galbers pediu desculpas por vir sem avisar, explicando que não podia esperar mais, enquanto Milvi só pensava em seu cabelo desarrumado que não tivera tempo de arrumar. Caius também pediu desculpas pela forma como entraram na cidade, dizendo que seu senhor não suportava esperar. Galbert o repreendeu por revelar o que pretendia esconder, então virou-se para Milvi, seu rosto uma mistura de seriedade e calor, perguntando sobre seu cabelo bagunçado. Suas bochechas coraram de vergonha. Ele pediu que ela o acompanhasse para que pudesse mostrar-lhe o presente. Ela ficou atordoada ao ver diante de seus olhos a fera real de que uma vez falara como um sonho distante. Ela não podia acreditar que seu desejo inocente havia se tornado realidade. Galbers a levou ao pátio onde a fera aguardava, e era a visão mais magnífica que ela já vira. Diante dela estava o modelo real, uma das mais raras feras brancas, mas esta era diferente, de pelo dourado, brilhando sob a luz como um tesouro vivo. Sua pele estava entre as mais preciosas, usada apenas por reis. No entanto, Milvi não a via como decoração, mas como um grande banquete desperdiçado nos salões dos ricos. Para ela, deixar sua carne sem uso era um desperdício imperdoável. Galbert estava orgulhosamente ao lado dela, radiante de satisfação. Seu presente não era apenas uma promessa cumprida, era uma clara declaração de que ele viera pedir sua mão pessoalmente. Quando ele notou seu espanto e sua suposição de que a fera ainda estava viva, ele pegou a mão dela e a colocou em seu peito para que ela pudesse sentir o pulso da vida dentro dele, explicando que a fera estava apenas adormecida, subjugada por um leve feitiço. Seu rosto se iluminou, a carne ainda estava fresca, o que significava que seu sabor seria melhor do que nunca.
Ela começou a pensar em voz alta, debatendo se deveria ferver ou assar, fazer fatias grossas ou finas, cozinhar bifes, espetos ou até mesmo sanduíches quentes. Seu coração se encheu de uma alegria que nunca antes conhecera. Finalmente, ela estava diante do sonho que perseguira por anos. Em sua mente, ela imaginou um banquete real digno do novo amor que florescia em um reino que nunca conhecera um igual. Ela olhou para Galbers com gratidão, e seus olhos se encontraram. Ambos se sentiram presos um ao outro, cada um atraído pelo que lhes faltava em si mesmos. Seu pai chegou com os soldados agradecendo ao duque por ter vindo de tão longe. Embora confuso, ele viu em Galbers um homem capaz de entender sua filha, apesar de sua estranheza e paixão controversa. Milve então pediu permissão ao pai para que os dragões do duque voassem para o norte para caçar. Ele ficou perplexo, perguntando-se se a fera era para alimentar os dragões. Ela respondeu audaciosamente que a fera era sua refeição, que Galbers sabia tudo sobre ela e viera compartilhar seu amor por provar a carne de monstros. Então ela pediu ao pai que lhes permitisse uma visita ao instituto de pesquisa. O pai ficou nervoso, não esperava que as coisas chegassem tão longe. Galbers interveio para acalmá-lo, dizendo que sabia tudo o que era dito sobre Milve, mas ainda assim viera pedir sua mão, instando-os a se apressarem, pois se a fera acordasse, poderia ameaçar todo o reino do norte. Ele acrescentou com um sorriso que ele mesmo queria provar sua culinária, da qual tanto ouvira falar. O pai, confuso, imediatamente ordenou que fossem para o instituto antes que as coisas escalassem. Galbers e Milve partiram em seus dragões em direção ao norte, os ventos os enchendo com a emoção da liberdade. Ela riu no ar ao redor, enquanto ele falava sobre dragões, dizendo que eram criaturas magníficas, mas não adequadas para comer. Ela sorriu fracamente, já pensando em algo muito além da jornada. Quando pousaram no local, o duque notou um círculo mágico gravado no chão de pedra em linhas antigas. Ela explicou que era o trabalho de sua mãe, um que sua mãe havia desenvolvido através de seus experimentos para preparar criaturas para a extração. Ela o levou para dentro, onde foi buscar uma garrafa de quartzo turvo entre suas ferramentas criadas para extrair sangue e energia dos seres que estudava. O duque examinou o instrumento em admiração silenciosa, enquanto ela explicava suas capacidades e a forma como ele podia mudar com seu próprio poder. Então ela pareceu subitamente animada e pediu ao duque para cortar a cabeça de outra criatura. Milve decidiu começar a preparar a fera, admitindo que era difícil manusear um corpo tão grande sozinha. O duque fez um sinal para seus soldados a ajudarem, e os cavaleiros de Galbraith puseram-se a trabalhar com mãos hábeis, afiadas por anos de extração de chifres, garras e peles. Quando terminaram, Milve colocou as palmas das mãos na pele macia da criatura, admirando seu brilho e imaginando que vestes reais poderia fazer dela. Mas ela estava mais atraída pelo que as profundezas da criatura escondiam. Ela elevou seu coração em uma oração silenciosa por respeito à vida que logo a deixaria. O círculo sob eles brilhou quando ela o ativou. Em um piscar de olhos, a espada do duque brilhou enquanto ele golpeava a cabeça da fera, que caiu antes que ela pudesse sequer perceber o que havia acontecido. Seus olhos se arregalaram, maravilhados com a graça e precisão de seu movimento. Ela ergueu a garrafa sobre a luz brilhante e começou seu cântico, sua voz firme enquanto o sangue carmesim subia para a abertura. A energia pulsava violentamente, fazendo a garrafa tremer e a luz interna cintilar como se o vidro fosse estilhaçar. O duque observou com admiração enquanto o líquido excedia os limites do recipiente. Milve ficou confusa. Isso nunca havia acontecido antes. Nenhuma garrafa havia transbordado com tanta energia, mas parar era muito perigoso. Quando a viu tropeçar, o duque deu um passo à frente, perguntando como poderia ajudar. Sem quebrar seu foco, ela gesticulou para que ele substituísse a garrafa por outra. Ele obedeceu rapidamente, trocando os recipientes em um movimento suave. Milve respirou fundo e continuou seu cântico até que a fera ficasse completamente imóvel e a extração estivesse completa. Quando terminou, sua força falhou e o duque a segurou, mantendo-a firme em seus braços até que ela recuperasse o fôlego. Ela garantiu-lhe que o processo foi bem sucedido. Ele olhou para o corpo da criatura, macio, brilhante, livre de putrefação, e expressou sua admiração. Ela explicou que havia aprendido a extrair sangue e energia sem drenar a umidade da carne, mantendo-a fresca e intacta. O duque ficou mais impressionado com a precisão de seu trabalho e perguntou sobre a origem de seus métodos. Ela falou do legado de seus pais, como sua mãe havia inventado a técnica e a refinado durante uma fome, para fazer das criaturas uma fonte de sobrevivência para seu povo. Desde a morte de sua mãe, Milve dedicou-se a dominar o processo em homenagem ao trabalho de seus pais e a continuar salvando aqueles que antes passavam fome. No entanto, em seu tom pairava um leve traço de prazer culposo, ao admitir sua crescente fascinação por provar a carne de criaturas raras. O olhar do duque permaneceu fixo nas garrafas brilhantes, enquanto ele se perguntava sobre o propósito de Milve em coletar o sangue e a energia. Ela explicou calmamente que os usava como combustível para fogueiras para cozinhar suas refeições e iluminar sua instalação por meses. Suas palavras o chocaram, mas ele sorriu em admiração antes de revelar uma verdade arrepiante, que a energia naquelas garrafas era poderosa o suficiente para destruir nações inteiras. Milve ficou abalada, admitindo que só havia trabalhado com criaturas menores e nunca imaginara tais consequências. Sua expressão suavizou-se enquanto ele a lembrava de como a crueldade muitas vezes transformava a inocência em mal, prometendo protegê-la de qualquer um que tentasse prejudicá-la. Suas palavras pairaram pesadas no ar, preenchendo o espaço com um silêncio carregado, até que a tensão diminuiu lentamente e ele fez uma observação brincalhona sobre os rumores que a acusavam de beber sangue fresco. Ela negou imediatamente, assustada com o pensamento, enquanto ele se aproximava, os dedos roçando uma mecha de seu cabelo ruivo, admirando seu brilho e o cintilar em seus olhos verdes que capturavam a fraca luz mágica ao redor deles, e confessou que eles haviam capturado seu coração.
Ela ficou confusa, tentando esconder seu rubor, insistindo que não havia feitiço por trás de seu interesse. Era simplesmente um reflexo natural de como seu cabelo reagia à energia ambiente ao redor deles. A tensão diminuiu para um silêncio estranho, mas terno, enquanto trocavam elogios hesitantes, suas palavras falhando e o ar ficando mais quente sem confissão. Então, em um momento abrupto de suavidade, o silêncio foi cortado por um som agudo que os trouxe de volta à seriedade. Milvi voltou ao seu trabalho, lembrando-o de que precisavam terminar de cortar as criaturas antes de serem convocados ao castelo. O Duque concordou e seguiu sua liderança. O Duque alimentou seu dragão, enquanto Milvi se aproximou graciosamente para informá-lo de que a permissão real para caçar havia chegado. Ele expressou sua apreciação, mas notou que a carne da criatura real não satisfaria a fome de seu dragão. Milvi reagiu com surpresa brincalhona, perguntando se o dragão realmente havia reclamado, achando a ideia assustadora e divertida. Ele admitiu que seu dragão era insaciável, e quase como para provar, seu estômago roncou alto. Milvi sorriu e perguntou provocadoramente se ele também estava com fome. Ele respondeu que nunca sentira tanta fome antes. Seu olhar desviou-se para um prato cuidadosamente arrumado, admirando a aparência da carne deliciosa. O Duque concordou ansiosamente, dizendo que queria prová-la fresca, não envelhecida. Eles trocaram olhares astutos de desafio brincalhão, antes de decidir cortar alguns pedaços e assá-los no fogo, libertando-se das formalidades. O Duque tirou uma pequena caixa de especiarias raras, o que despertou a curiosidade de Milvi. Ela provou uma pitada e pareceu encantada com seu sabor, enquanto o aroma de ervas enchia o ar, e o sal se misturava lindamente com a carne. Ele admitiu que a havia roubado do chefe de cozinha, era uma mistura rara que ele estava guardando. Milvi sorriu levemente, lembrando-o de que não estavam provando comida, mas testando o veneno. Ele assentiu com falsa seriedade. Ela polvilhou as especiarias e acendeu o fogo, sugerindo que o cozinhassem bem para a segurança, enquanto o Duque resmungava sobre a espera, chamando-a de tortura. Quando ele pensou que a carne estava pronta, ela calmamente negou, pedindo-lhe para virá-la novamente até atingir a perfeição. Assim que estavam prestes a provar a carne assada, um barulho alto quebrou a calma, desequilibrando-os e causando uma confusão súbita. O Duque irritou-se imediatamente ao tentar dispensar Caos, insistindo que o que quer que ele viesse fazer poderia esperar, mas os olhos afiados de Caos captaram a visão da carne em chamas e o cheiro de assado que enchia o ar. Um sorriso malicioso espalhou-se por seu rosto, enquanto ele perguntava sarcasticamente qual era o negócio deles, notando suas expressões assustadas. O Duque apressou-se em entregar-lhe o decreto real e disse-lhe para alimentar os dragões, mas Caos permaneceu no lugar, apontando que os dragões estavam rosnando de fome, enquanto seu mestre banqueteava sozinho. Diante da verdade, o Duque relutantemente ofereceu-lhe uma parte. Caos aproveitou a chance e exigiu mais, forçando o Duque a ceder. Não satisfeito, Caos virou-se para Milvi, sugerindo que os cavaleiros que há muito tempo suportavam a carne insípida de monstro mereciam uma chance de provar comida nobre. Ele brincou que era um dever honroso testar a refeição antes de servi-la. O cheiro da carne ficou mais rico enquanto cozinhava, despertando fome visível nos olhos dos soldados. O Duque segurava um prato de espetos, guardando o primeiro pedaço para si quando Caos se aproximou, recusando e escolhendo outro apenas para estar seguro. O rosto do Duque corou enquanto ele se agarrava teimosamente ao primeiro pedaço, mas Caos continuou a provocá-lo, lembrando-o de que era o primeiro prato que Lady Milvi havia preparado para ele. O Duque irritou-se, acusando-o de brincar, mas Caos riu, alegando que estava simplesmente com fome de boa comida. Milvi entregou a Caos um pedaço para provar. Ele o pegou sem hesitação enquanto todos observavam em suspense, então seus olhos se arregalaram de prazer. Ele declarou o sabor excepcional, livre de qualquer gosto selvagem, derretendo na boca com uma riqueza como vinho doce. O rosto de Milvi brilhava de felicidade, enquanto o Duque resmungava que toda a situação era pura tortura, preocupado que pudesse haver magia oculta envolvida. Ele perguntou a Caos se sentia algum mal, e Caos disse com confiança que era perfeitamente seguro, acrescentando que não era nada como a carne dura de fera a que estavam acostumados. Ainda assim, ele alertou que os efeitos mágicos poderiam ser atrasados, então o Duque esperou relutantemente. Milvi explicou que nunca havia experimentado pessoalmente envenenamento mágico, mas ouvira dizer que os sintomas poderiam aparecer imediatamente ou depois de uma noite. O Duque, impaciente com a espera, agarrou Caos e declarou que já tivera o suficiente de provocações e comeria ele mesmo. Os soldados, animados por suas palavras, rapidamente se juntaram, reclamando que não era justo Caos desfrutar sozinho. Sorrindo calorosamente, Milvi os encorajou a comer antes que esfriasse, garantindo-lhes que tinha remédios prontos se alguém se sentisse mal, e que o palácio cuidaria deles. Os soldados aplaudiram com entusiasmo. Enchendo o lugar de alegria compartilhada, todos provaram a carne ansiosamente, maravilhados com seu sabor requintado. O Duque a elogiou, notando como não tinha traço forte ou desagradável, enquanto Milvi explicou que permanecia macia mesmo depois de esfriar um pouco e que a dieta baseada em plantas da criatura dava à carne um sabor rico e frutado. O Duque admirou seu gênio, mas ela acreditou a pesquisa de sua falecida mãe. Ele insistiu que ela merecia o elogio, admitindo que nunca pensou que carne de monstro pudesse ter um sabor tão bom depois de anos comendo comida seca e insossa. A multidão ficou impressionada, com os ajudantes pedindo para aprender seu método e os cavaleiros sugerindo que entregassem sua próxima caça à sua instalação. Kill sorriu em concordância, embora um toque de arrependimento o atravessasse por todas as deliciosas criaturas desperdiçadas no passado. Milvi riu suavemente, notando que poucas pessoas realmente entendiam sua natureza, e que alguns ainda consideravam comer carne de criatura um tabu entre eles. Enquanto todos desfrutavam da refeição, o Duque não resistiu ao aroma persistente. Ele pegou outro pedaço, mas congelou quando a voz suave dela chamou seu nome. Confuso, ele rapidamente deu desculpas, insistindo que comeria seu jantar mais tarde. Ela apenas sorriu e disse-lhe que estava indo para o laboratório e o convidou para se juntar a ela.
Quando entraram, o Duque ficou maravilhado com a amplitude do lugar e com a mistura de ferramentas e papéis que o preenchiam, uma espécie de caos organizado que mesclava pesquisa e criatividade. Milvie pediu desculpas pela bagunça, mas ele a achou inspiradora, chamando-a de exemplo perfeito de um laboratório de cientista. Seus olhos caíram sobre alguns instrumentos afiados equipados com espinhos, e ela explicou que os usava em suas armadilhas para pegar criaturas. Ele ficou impressionado com sua inteligência enquanto a observava preparar chá calmamente, então perguntou se os cavaleiros a ajudavam na caça. Ela disse que às vezes eles ajudavam, às vezes ela contratava caçadores de aldeias próximas e às vezes ela ia sozinha. Sua ousadia o surpreendeu, e ele perguntou se o conde ou os moradores da cidade se opunham ao seu trabalho. Ela respondeu que não ia contra suas crenças, mas estava ciente do conflito interno que sentiam em relação a ela e à pesquisa de sua mãe, pois mesmo aqueles que sua mãe havia salvado da fome haviam escondido o fato de que sobreviveram comendo a carne da criatura. O Duque entendeu sua dificuldade e mencionou como, em seu próprio reino, era amplamente acreditado que comer as criaturas era proibido. Milvie admitiu que não era corajosa, apenas dedicada a continuar o legado de sua mãe. O Duque então perguntou por que ela insistia em seguir um caminho que seu povo rejeitava, e ela o lembrou da tragédia que aconteceu 17 anos atrás. Ele assentiu tristemente, lembrando-se de que essa foi a razão pela qual ele havia sido criado como pupilo por outra família. Ele gentilmente pegou a mão dela e a levou ao sofá, dizendo que a história era mais fácil de ser contada cara a cara. Uma vez sentados, ele pediu que ela falasse abertamente e perguntou sobre a origem do apelido de demônio ganancioso que as pessoas lhe haviam dado. Ela hesitou por um momento e ele suavemente trouxe a conversa de volta à razão de sua visita e proposta, explicando que sabia muito sobre a família dela. Ela admitiu que seu passado e reputação a tornavam um fardo na sociedade nobre, mas ele descartou a ideia, insistindo que não queria que ela desistisse de sua pesquisa, e que a família Galbraith poderia dar-lhe a liberdade de continuar seu trabalho sem restrições. Ele ergueu o olhar para ela e disse que queria conhecê-la melhor, não apenas em sua ciência, mas também como pessoa. Milvie congelou, sem saber o que dizer. Ele continuou confessando dolorosamente que ele também havia sido chamado de Duque Sanguinário, um homem encharcado no sangue de criaturas que não se via digno de seu título. Então ele perguntou se ela tinha medo dele. Naquele instante, com o coração a tremer, ela percebeu que quando ele disse que queria realmente conhecê-la, ele se referia à sua alma, à parte dela que sentia medo, assim como ele sentia, e que escondia suas próprias fraquezas, exatamente como ele fazia. Dentro dela, as emoções se chocavam. Ela se perguntava se ele a via de fato como uma parceira, ou apenas como um novo experimento que despertava sua curiosidade. A última pergunta pairava em seu peito. Galbra permaneceria ao seu lado depois de saber tudo sobre a pesquisa do Instituto, seu verdadeiro objetivo, e a razão que herdou de sua mãe que a fazia comer a carne de monstros. Ele ainda a olharia com aquele olhar repleto de amor e admiração, ou a veria como todos os outros haviam. E quando os segredos e experimentos de sua mãe fossem revelados diante dele, ele escolheria compartilhar a visão dela, ou fugiria de volta para as sombras de onde veio. Milvie não se importou com as palavras duras de Galbus sobre si mesmo. Ela lhe disse que era impossível para ela chamá-lo de assustador, e que o achava bonito, nada amedrontador. Isso deixou Galbus extremamente envergonhado, sem saber onde se esconder. Ele perguntou se ela realmente pensava assim, e Milvie garantiu que ele era muito bonito. Ela estava animada, embora temesse tê-lo magoado com suas palavras, então continuou a elogiá-lo bastante. Ela lhe disse que a beleza dele fazia seu coração disparar, mas Galbus perguntou se isso a fazia sentir medo. Milvie repetiu que era maravilhoso para ela, e nesse ponto Galbus suspeitou que ela pudesse estar sob algum feitiço. Mas Milvie lhe disse que nunca havia esquecido sua perspicácia. Então Galbus percebeu que Milvie se incomodava com sua aspereza, mas ela lhe disse que isso era natural para alguém que caça monstros, que seu papel era muito importante e que lutar contra monstros significava que era normal o sangue espirrar nele. Mesmo assim, Galbus lhe disse que lhe faltava refinamento e que isso poderia incomodá-la. Mas Milvie afirmou que o via como alguém que trazia paz não apenas para as pessoas, mas para toda a nação, e que aos olhos dela, ele era extremamente nobre. Então Galbus perguntou a Milvie o que ela pensava dele como um noivo. Ela ficou surpresa com a pergunta, então começou a imaginar Galbus como um noivo, e pensou que mesmo nesta fase, ele se sairia muito bem como um cavaleiro com honra e bravura. Milvie disse a si mesma que Galbus seria mais do que suficiente como um duque, embora suas posições sociais representassem um dilema. Ainda assim, ela pensou que seria perfeito tê-lo por perto o dia inteiro, e que esse homem a deixaria fazer o que bem entendesse, sem restrições. Então ela lhe disse que responderia à sua pergunta. Ela afirmou que ele seria um marido perfeito para qualquer garota, mas se perguntou por que ele a havia escolhido. Ela acrescentou que o povo jamais a aceitaria, já que a fé vitalista não era comum no país de Galbus, sendo vista com desconfiança. Mas se ele se casasse com a devoradora de carne maligna que todos evitavam, antes que ela pudesse terminar, Galbus a interrompeu e disse que o povo a acolheria calorosamente. Então ele perguntou se ela conhecia a floresta Irazene. Milvie respondeu que conhecia bem a floresta e que ela estava cheia de monstros, o que surpreendeu Galbus, pois quanto mais monstros ele matava, mais pareciam surgir. Ele disse que poderia se livrar de suas carcaças, mas onde monstros se enfureciam, energia mágica se acumulava, eventualmente produzindo toxinas mágicas. Ele disse que tinha que continuar caçando monstros para evitar isso, pois era o destino de todos que carregavam o nome Galbus, uma responsabilidade pesada. Mas para Galbus, monstros eram meramente presas. Por isso ele ficou chocado ao ouvir Milvie falar com desejo sobre comê-los e vê-la preparar aquele prato real. A perspectiva dela sobre as coisas
coisas era bastante avançada e inovadora. Galbrus admitiu a Milvi que seu povo também comia monstros, mas nunca pensou que isso pudesse ser um método para drená-los de sua magia. Milvi esperava que essa não fosse sua única força. Galbrus perguntou se ela transformava monstros em valiosas fontes de alimento. Ele disse que naturalmente as pessoas a acolheriam então. Milvi percebeu que sua pesquisa poderia ser útil para Galbrus. Ela disse a si mesma que, se pudesse ajudar alguém, então sua própria pesquisa e a pesquisa de sua mãe finalmente seriam realizadas. E isso era tudo o que ela precisava para se sentir completa. Galbrus disse a Milvi que ela não precisaria de nada enquanto estivesse com ele, que ele a protegeria de todo o mal e pediu que ela usasse seu vasto conhecimento para ajudar o povo. Milvi ficou muito animada e rompeu o acordo de contrato entre ela e Galbrus, sem hesitação. Então ela o agradeceu por sua generosa oferta, dizendo que era mais do que ela merecia. Isso fez Galbrus pensar que ela iria rejeitar sua proposta, mas Milvi o interrompeu e disse que concordava com entusiasmo com todo o seu coração. Ela disse que o mais importante para ela era sua pesquisa, e que ela poderia fazer qualquer coisa que uma dama pudesse fazer. Ela lhe disse que se caçar monstros fosse o dever dele, então ela prepararia pratos deliciosos para ele sem desperdício, e se isso fosse suficiente, por favor, case-se comigo agora mesmo. Então Claude chegou e pediu a Galbrus para ir com ele encontrar o conde no castelo, onde o esperavam. Galbrus começou a andar com Milvi atrás dele, mas Claude parou Milvi e sussurrou que ela não deveria revelar sua pesquisa a ninguém que não conhecesse bem, mantendo o segredo. Então ele disse a Galbrus que lideraria o caminho. Enquanto caminhavam até o conde, Galbrus se lembrou de quando Claude havia escutado sua conversa com Milvi, e pensou novamente em como o Duque Sanguinário havia proposto o casamento à filha do conde, um evento marcante. Quando entraram na câmara do conde, Galbrus pediu a mão de Milvi em casamento e disse que era uma grande honra. O conde disse a Galbrus que a notícia era muito boa para ele. Mas e o incidente do banquete? Galbrus lhe disse que aquele dia havia sido muito monótono para ele, pois havia matado monstros e estava coberto de sangue, e quando Milvi o viu, ela não teve medo algum e nem sequer desviou o olhar. Ele sabia que aquilo era surpreendente, e que nem mesmo um de seus próprios familiares conseguia superar aquele evento. Depois que o conde concordou, Galbrus pediu que ele assinasse o contrato, mas o conde explicou o problema de Milvi, que ela comia carne de monstro, algo incomum. Galbrus disse que não tinha problema algum com isso, e na verdade, até a encorajava. O conde assinou o contrato e disse a Galbrus que estava muito grato por ele admirar sua filha. Mas Galbrus lhe disse que não era apenas admiração, ele a desejava verdadeiramente, com paixão. O conde então perguntou por que ele estava procurando uma noiva quando sua família já havia adotado muitos herdeiros por gerações. Galbrus disse que era uma pergunta natural, mas a resposta do conde viria no devido tempo. Então ele explicou por que a queria, porque ela era atraente, com um charme único. O conde riu, mas então disse que, nesta terra, onde a fé do espiritualismo era forte, o destino dela era viver na vergonha. Ele havia planejado enviá-la para um convento, ele havia sido forçado a tomar muitas decisões, mas seu status de conde o impedia de fazer tudo o que desejava, de protegê-la. Mesmo sendo seu pai, ele não podia protegê-la. Mas Galbrus deu sua palavra ao conde. Uma vez que Milvi se juntasse à família Galbrus, ele a protegeria e pediu que ele ficasse tranquilo e deixasse tudo em suas mãos, sem preocupações. 10 dias depois, Milvi reuniu seus pertences para se mudar para a mansão de Galbrus. Ela também coletou tudo relacionado à sua pesquisa, conforme Galbrus havia pedido. Galbrus lançou um poderoso encantamento sobre o contrato de noivado e garantiu a Milvi que não se preocupasse com absolutamente nada. Ele jurou nunca quebrar o noivado, então segurou a mão dela e disse que queria igualar a sinceridade e a determinação que via nela, e pediu que ela não contasse a Caius para que ele não resmungasse com ela, causando problemas. Então o conde pediu a Galbrus para não mencionar esse detalhe a Milvi, mas Galbrus sabia que o conde era quem espalhava rumores sobre a bruxa gananciosa na alta sociedade, manchando deliberadamente a reputação dela para protegê-la daqueles que queriam explorar sua pesquisa para o mal, com intenções sombrias. Nesse ponto, o conde admitiu que havia ido longe demais, mas Galbrus pediu que ele tentasse limitar isso no futuro. Então Melfi perguntou sobre o que eles estavam falando, mas eles não a responderam. Melfi então foi para seu quarto e um dos servos veio para lhe dizer que o modelo real estava pronto para transporte e que os dragões levariam a carga congelada pelo ar em uma jornada impressionante. Isso deixou Milfi muito animada. Ela agradeceu a Mulan e pediu que ele se certificasse de que tudo permanecesse congelado. Então Mulan perguntou a ela, e quanto à pele dourada pertencente ao modelo real? Milfi decidiu deixá-la no lugar, dizendo que costuraria casacos quentes para seu pai e para o filho dele, com carinho. Depois disso, Mulan partiu e Milfi o agradeceu novamente. Milfi olhou para os itens restantes e viu que estava quase terminando, mas por um momento pensou em quão rapidamente ela estaria se mudando para a casa de seu noivo. Ela se perguntou se era assim que geralmente acontecia com casais noivos ou casados com tanta pressa. Então ela se lembrou do que Galbrus lhe havia dito, que o inverno em Marshall era muito longo, e ele não queria esperar até a primavera. Ela voltou ao presente e disse que tinha que se preparar para conhecer a família dele. Então ela segurou a foto de sua mãe e se perguntou: como foi para você, mãe, essa transição? Ela sentia muita falta dela. Depois disso, um dos servos entrou e lhe disse que Galbrus estava esperando por ela. Milfi pediu ao servo, Herman, que cuidasse bem do conde, e Herman assegurou que o faria, com toda a dedicação. Ela então saiu do quarto, dando uma última olhada antes de partir, incapaz de acreditar que nunca mais voltaria ali. Ela então foi para o quarto de seu pai, bateu na porta e entrou, apenas para encontrar Tilia lá dentro, para sua surpresa. Milfi perguntou o que ela estava fazendo ali.
Shelia respondeu que era a madrasta de Melfi e tinha que se despedir de sua filha antes do casamento. Então acrescentou que o cheiro de dragões era repugnante. Melfi perguntou onde estava seu pai, e Shelia disse que ele estava lá fora organizando a bagagem de Melfi que seria enviada para a casa de Galbruz, com todo o cuidado. Shelia disse a Milfi para não deixar nenhum de seus pertences para trás, mas Milfi disse que deixaria a pele dourada e pediu a Shelia para usá-la para fazer roupas para seu pai e para o filho dele. Mas Shelia repreendeu Milfi, acusando-a de seduzir Galbruz para se casar com ela, com segundas intenções. Ela também lhe disse que, se ela e o duque tivessem um filho, o filho de Shelia seria o único herdeiro da família. Milfi lhe disse que havia se casado fora da família e dedicaria sua vida a servir a família Galbruz, com lealdade e devoção. Isso irritou Shelia, que lhe disse que ela era exatamente como sua mãe, sempre guardando o melhor para si. Ela disse que não suportava a mãe dela e não suportava Milfi também. Ela ameaçou Milfi que, se ela algum dia rompesse o noivado, não teria mais casa e seria enviada diretamente para um convento sem chance de retorno. Mas Melfi já havia considerado essa possibilidade. Então Shelia lhe disse que havia terminado de falar e pediu que ela saísse porque não suportava o cheiro de dragões. Melfi saiu do quarto sentindo-se triste, embora não se importasse realmente. Pelo menos ela havia ouvido o nome de sua mãe uma última vez, o que era um consolo. Então ela foi até seu pai e o conde perguntou se ela estava pronta. Melfi disse que sim, que havia arrumado tudo e estava usando o casaco de sua mãe. Ela também se lembrou de sua mãe e perguntou ao pai se sua mãe o havia feito durante o inverno, não é mesmo? O conde confirmou, dizendo que ela havia visto sua primeira neve naquela cidade, e estava tão animada que ficou doente. Ela sempre se comportava como uma criança, ele acrescentou antes de se desculpar. Mas Milfi pediu que ele não o fizesse, então Galbruz chegou, voando do céu, em um espetáculo. Ele disse a Milfi que veio por ela. Milfi deu um passo em sua direção e Galbruz beijou sua mão e perguntou como ela estava, deixando-a tão tímida que o conde riu deles, surpreso com a ousadia de Galbruz. Galbruz então disse ao conde que amava verdadeiramente sua filha, com todo o seu coração. Ele perguntou a Melfi se ela havia terminado de arrumar as malas, ela disse que sim. Ele então perguntou se ela queria todas aquelas coisas, mas Melfi não as queria de verdade. Ele perguntou se deveria queimá-las, então segurou a mão dela firmemente e disse ao conde que levaria Melfi consigo para um novo começo. O conde se despediu de sua filha e disse que se veriam na primavera, mas Galbruz lhe disse que ela talvez não pudesse voltar até lá. O conde perguntou sobre os itens que deveriam ser arranjados com a família Galbruz para o casamento, mas Galbruz disse que lhe enviaria tudo o que fosse necessário sem falta. Melfi ficou surpresa com suas palavras, então eles voaram alto com o dragão. O conde disse a Galbruz que havia muitas coisas que precisavam discutir, mas Galbruz lhe disse para não se preocupar, ele protegeria Melfi, já que tinha tanto a força quanto o status para fazê-lo, com total capacidade. Ele acrescentou que queimar o lixo seria uma tarefa tediosa para eles, então, como estava de bom humor hoje, ele mesmo cuidaria disso. Ele queimou tudo. Mas Claude pensou que Galbruz havia ido longe demais, e Galbruz pediu que ele o perdoasse, convidando-o a servir a família Galbruz, prometendo fazer um lugar especial para ele com honra. Claude recusou firmemente, deixando Melfi muito surpresa. Depois que todos ficaram maravilhados com o fogo que Galbruz havia causado, Galbruz estava conversando com Melfi enquanto voavam nas costas do dragão, em uma cena espetacular. Então Galbruz perguntou a Melfi se ela sentiria falta de casa, mas Melfi naturalmente sentiria, no entanto, ela também queria ver um futuro melhor com ele. Galbruz aconselhou Melfi a agir naturalmente no castelo de Galbruz, e o que era exigido dela como esposa era apreciar e confortar seu marido, com carinho e dedicação. Mas Melfi não sabia se era capaz de fazer isso ou não. No entanto, Galbruz abraçou Melfi e lhe disse que ela ficaria bem e que ele se sentia em paz com ela agora, o que deixou Melfi muito tímida, com o coração acelerado. Então Galbruz disse a Melfi que gostava de ouvi-la falar sobre monstros e lhe disse que era fácil procurar monstros na cidade de Galbus e que ele caçaria monstros para ela, o que deixou Melfi muito impressionada e feliz. Mas Galbruz também lhe disse que os cavaleiros que haviam experimentado o modelo real aparentemente espalharam a notícia e que todos os homens estavam ansiosamente esperando para ver que outros monstros ela traria, o que deixou Melfi muito feliz com isso. E ela disse a si mesma que o Duque era um homem muito gentil e atencioso. Enquanto continuavam voando, Melfi viu o lugar de cima, delineado em vermelho, e disse a Galbruz que era muito bom. Mas Galbruz disse a Melfi que era como a cor do cabelo dela e que era lindo. Mas Melfi disse que não era tão bonito assim. Mas Galbruz lhe falou sobre quando ela estava usando magia, o que fazia seu cabelo brilhar, e que ele estava muito fascinado por isso, por sua beleza. Ele colocou as mãos no cabelo de Melfi e lhe disse que ela era linda, o que deixou Melfi muito envergonhada quando ele tocou seu cabelo. Então a noite caiu sobre eles, e Melfi continuou maravilhada, mas os dragões tinham luz em suas cabeças para que pudessem reconhecer a localização uns dos outros, facilitando a navegação. Mas enquanto estavam a caminho, passaram por uma cidade, e os habitantes viram os dragões como meteoros no céu. Galbruz disse a Melfi que estavam indo para uma fortaleza aposentada na fronteira, mas ele lhe disse para não se preocupar, pois ela se sentiu apreensiva quando ele falou sobre uma fortaleza. Mas Galbruz a tranquilizou e disse que encontraria um quarto onde ela se sentiria confortável, com todo o aconchego. Melfi se perguntou se havia rios e florestas na fronteira, e se eles tomariam café da manhã e jantar amanhã ao ar livre, mas era óbvio que Galbruz a havia mal entendido, e que ela ficou muito animada, porque Melfi pensou que isso tornaria a alimentação dos dragões mais simples e fácil, mas Galbruz pensou que os dragões só precisavam de um lugar para dormir e só carregavam rações de campo.
e pensou que Melfi preferia a cidade. Mas Melfi pediu a Galbrus para não se preocupar com ela, e também lhe disse que monstros peixes são abundantes agora porque essa é a estação de reprodução deles, e pode haver frutas monstro na floresta também. E se eles tivessem monstros que ela só tinha visto em livros, ela também queria experimentá-los, o que fez Galbrus rir dos monstros peixe. E lhe disse que havia zanas no rio nesta época do ano, o que surpreendeu Melfi porque eles não tinham zanas em seu país. E ela gostaria de experimentar se Galbrus pudesse pegá-lo, mas Galbrus lhe disse que era preciso uma emboscada apertada e puxá-los da água, o que fez Melfi desesperar porque ela soube que pegar Zainas levaria muito tempo, exigindo paciência. Mas Galbrus pediu a Melfi para não desesperar, porque nesta época do ano a noite é muito longa, e ele armaria uma emboscada para ela esta noite e a verificaria amanhã de manhã com todo o cuidado. Melfi perguntou a Galbrus se ele estava falando sério, mas Galbrus viu que uma refeição quente e fresca era melhor do que rações pré-preparadas, e que ele estava ansioso pelo café da manhã de amanhã. Mas Melfi se lembrou das palavras de Caio a ela, de que seus cavaleiros não haviam comido nada além de carne de monstro terrível até agora, uma dieta desanimadora. Então ela voltou ao presente e perguntou a Galbrus se ele havia cozinhado algum dos monstros que havia matado antes. Mas Galbrus lhe disse que ela não chamaria aquilo de cozimento completo porque era rançoso e duro. E ele lhe disse que eles recorreriam a isso em longas missões quando sentissem fome, e que o grelhariam para não machucar seus estômagos. Mas no final, eles sofreriam por causa de seus estômagos, inevitavelmente. Mas Melfi pensou que eles haviam comido aquilo sem remover as toxinas, e perguntou a ele se ele sabia que tipo de monstro havia comido, qual era a espécie exata. Galbrus respondeu e lhe disse que era uma belúvia e que eram rançosas, e algumas delas eram basicamente intragáveis, e isso não podia ser considerado alimento, e parecia que estava cercada por um fogo muito ardente, e seu interior era como lama. Mas ele perdeu a consciência e não se lembrava se a havia bebido em seu estado de fome extrema, em meio ao desespero. Depois que chegaram ao forte aposentado, ele pediu a Melfi para se segurar nele firmemente e começou a rápida descida. Enquanto os cavaleiros conversavam com os guardas, Galbrus pediu a Melfi para desembalar os bens que ela precisaria naquele lugar para sua estadia. Enquanto Melfi fazia isso, Galbrus se aproximou dela e lhe disse que não era tarde demais para entrar na cidade, e que ele havia perdido a cabeça ao pensar em permitir que ela ficasse ali por uma noite. Mas Melfi não se sentiu nem um pouco incomodada com isso, e lhe disse que aquele forte a lembrava de seu centro de pesquisa, e que era normal para ela dormir no chão, e além disso, ele estaria com ela, e não havia absolutamente nada com que se preocupar, de forma alguma. Então eles se moveram para o quarto de Melfi, e Galbrus pediu que ela descansasse da viagem, mas Melfi lhe disse que não se sentia cansada porque ele a havia provido de magia. Então Melfi sentiu um cheiro estranho, e começou a seguir o odor, então disse a Galbrus sobre a presença de algo que não era bom, algo sinistro. Então ela foi para a cozinha, o que levou à surpresa dos servos com sua presença. E um dos servos lhe disse que ela não deveria estar ali, mas Melfi pediu a permissão do rei, então lhes disse que estavam cozinhando mingau ralo e que aquilo não os encheria. Mas ela colocou suas coisas na mesa e lhes mostrou carne de mula real, o que levou ao espanto dos servos uma visão inesperada. Melfi lhes disse que era modelo real salgado e que estava muito certa disso, mas um dos servos, chamado Zet, perguntou se aquela era a carne da besta dourada, mas Mulan pediu ao amigo para não franzir a testa porque Melfi havia trazido aquela carne para eles, com boa intenção. Melfi perguntou a Zet: "Você não estava presente durante a degustação, estava?" Então Zet perguntou a Mulan se ele tinha certeza de que ele e o Sr. Kios não haviam perdido a cabeça, e Mulan tinha certeza disso. Então Melfi cortou a carne e a colocou no fogo para remover as toxinas, e pediu a Zet para experimentá-la com confiança. Mas Mulan pediu a Melfi que ele também queria experimentar, mas Zet não conseguia acreditar que comeria aquilo, mas Mulan lhe disse que ele perderia muitas coisas se fosse tão puro. Então Melfi preparou sua porção de carne e a deu a ele, e quando Mulan comeu seu pedaço, ele gostou muito, e disse que era muito delicioso e fresco também, uma verdadeira iguaria. Mas os servos ouviram a voz de Galbrus, o que os deixou em choque, e Galbrus também pediu a Melfi que ele queria comer daquilo. Melfi se aproximou de Galbrus e lhe disse que a porção dele também estava disponível, e o segurou, e depois que ela pediu para ele comer, mas Galbrus recusou porque ela não o havia alimentado primeiro, como era de costume. Mas Melfi pensou em como alimentá-lo como a empregada costumava fazer com seu irmãozinho, e que ela costumava chamá-lo pelo nome até que ele olhasse para ela. Quando ela fez isso, Galbrus olhou para Melfi, e ela imediatamente o alimentou com a carne, com um gesto carinhoso. Depois que Galbrus comeu, Melfi perguntou-lhe sobre o sabor, mas Galbrus respondeu: "Estava bom." Em seguida, Zet comeu a carne, e Melfi também o questionou sobre o gosto. E Zet disse a Melfi que estava muito, muito bom. Então ela lhes disse: "Se vamos cozinhar tudo junto", e pediu a Zet e Mulan que cortassem a carne em pedaços bem pequenos, o que os deixou bastante entusiasmados e felizes. Então todos foram para fora para comer a comida que Melfi trouxe, e ela ficou feliz com a alegria de todos. Galbrus, porém, disse que estavam felizes pela comida que ela preparou, um prato com um cheiro delicioso, e perguntou se ela havia feito algo diferente. Melfi apenas cortou a carne e a fritou em fogo baixo, com muito cuidado. Quando Galbrus alimentou Melfi, ela disse que podia se alimentar sozinha e pediu que ele experimentasse a carne salgada, mas Galbrus recusou, afirmando que queria alimentá-la pessoalmente, com todo o carinho. Melfi, vendo a insistência de Galbrus, comeu da mão dele, dizendo que estava delicioso, e pediu para comer o resto sozinha. Mas Galbrus não concordou, pedindo que ela comesse de suas mãos mais uma vez, até que terminasse todo o seu prato. Depois disso, Galbrus pediu a Melfi para conversarem sobre um assunto importante, que ela o chamasse de forma menos formal. Isso deixou Melfi bastante surpresa e um pouco confusa com a situação. Melfi o chamou de Duque, e Galbrus achou melhor dizendo que, segundo Kius, todos os casais noivos usam os nomes um do outro, ou termos carinhosos.
Melfi, porém, disse que seus pais se chamavam pelos nomes, mas ela se sentia envergonhada ao chamá-lo assim, não estava acostumada, mas prometeu que se habituaria a isso com o tempo. Mas Galbrus sugeriu que ela o chamasse pelo título, contudo Melfi o chamou de Roger, o que fez seus olhos ficarem dourados, surpreendendo-a. Ela disse que os olhos dele haviam mudado e perguntou se ele estava bem, pedindo ajuda a um dos assistentes presentes. Quando Mulan se aproximou, Galbrus disse que estava bem e que havia perdido o controle de seu poder mágico por apenas um breve momento, algo que não era comum para ele. Melfi pensou consigo mesma que isso aconteceu por causa da carne que ela lhes deu. Mulan tentou tranquilizá-la sobre Galbrus, dizendo para não se preocupar, pois o poder mágico dele era imenso. Ele podia armazená-lo mais do que qualquer pessoa comum e melhoraria ao liberar um pouco, com certeza. Mas Galbrus disse a Melfi que estava bem e que iria caçar Zanus. Melfi descobriu que o poder de Galbrus era mais forte que o de qualquer pessoa comum e que monstros e humanos possuem poder mágico. Quando este se acumula e cristaliza dentro de um monstro, secreta toxinas, levando-os à loucura, a uma fúria incontrolável. Ela lembrou-se da mãe e se perguntou: Galbrus terminará como minha mãe? Sentiu-se triste. Melfi então recordou a mãe acamada, que lhe disse que há pessoas com corpos frágeis, mas ela nasceu com grande energia mágica, e quando essa energia aumenta, a deixa doente na cama, sem forças para se levantar. Melfi perguntou à mãe: sente muita dor? Mas a mãe disse que estava bem. Contudo, a mãe de Melfi faleceu, e todos ficaram tristes. Melfi começou a ler livros, e descobriu que o círculo mágico que extraía dos monstros se acumulava em seu corpo, transformando-se em toxinas, pois ela não conseguia decompô-lo de forma alguma. A magia de sua mãe era maravilhosa. Ao usá-la, seus cabelos brilhavam em vermelho, parecendo uma fada de contos. Melfi adorava vê-la. Melfi continuou aprendendo, e descobriu que humanos não toleram as toxinas de monstros, e seus corpos colapsariam antes que perdessem a razão, a sanidade. Mas enquanto estudava, ela caiu em um grande poço, prometendo completar sua pesquisa para salvar Galbrus. Então, ela voltou ao presente, percebendo que estava sonhando e acordou, surpresa ao ver o casaco de Galbrus sobre ela, aquecendo-a. Então ela imaginou que dormiu no chão, o Duque a encontrou e a carregou, o que ela achou muito embaraçoso. Melfi foi até Galbrus que disse: "Você já acordou?" Melfi perguntou sobre a condição dele, mas Galbrus se desculpou por preocupá-la, pensando que ela estava surpresa por ele não ter contado, por não ter explicado a situação. Melfi perguntou a Galbrus se o poder mágico não havia cristalizado nele, certo? Mas Galbrus a abraçou, dizendo que estava bem, o que a deixou envergonhada. Ele se aproximou e disse que também não tinha febre, mas Melfi, muito envergonhada, colocou as mãos na cabeça dele e disse que estava gelada como gelo, incrivelmente fria. Mas Galbrus estava assim porque havia mergulhado na água do rio. Melfi perguntou-lhe novamente: "Tem certeza de que está bem? Pode ficar doente se continuar tão frio assim." Galbrus, porém, disse que ela o estava examinando, e isso de alguma forma lhe trazia um certo calor. Melfi disse para ele vestir melhor o casaco. Quando Galbrus o vestiu, disse que havia caçado algo inesperado para ela. Melfi, contudo, afirmou que a saúde dele era mais importante que os Anas. Galbrus a abraçou novamente, dizendo que assim ficariam aquecidos, que dariam uma olhada rápida, e ele estava muito feliz. Melfi perguntou a Galbraith: "Você ainda não matou o peixe Zana que pegou?" Galbraith confirmou que não o havia matado e que ainda estava na rede de pesca. Melfi, porém, queria muito cozinhá-lo depois que fosse abatido com urgência. Galbraith concordou muito com a ideia, mas Melfi percebeu que ele precisava descansar, pois não havia dormido bem. No entanto, Galbraith disse a Melfi que se sentia confortável com ela ao seu lado e que o cabelo dela era muito macio, o que deixou Melfi bastante envergonhada, corada. Ela disse a Galbraith que estava muito suja, mas ele também estava e a abraçou. Então Zed se aproximou e Melfi disse que estava feliz por ele ter vindo naquele momento, o que também envergonhou Zed. Depois, Melfi ficou satisfeita com a presença de todos e disse que cozinharia o peixe Zana para eles hoje com muito carinho. Ela perguntou quem poderia trazer óleo e farinha para usar no preparo. Zed disse que poderia trazê-los, e Melfi sentiu-se muito grata a ele. Então Melfi saiu, foi até Galbraith e disse que estava pronta para ir com ele ver o peixe Shannis, que estava esperando. Mas Galbraith perguntou a Melfi se ela estava preparada. Melfi então mostrou-lhe um papel com círculos mágicos desenhados e disse que isso também a ajudava. Galbraith achou a ideia interessante e perguntou a Melfi se ela colaria esse papel nos Sainas para o ritual. Melfi disse: "Claro, pois a água lavaria um círculo desenhado no chão." Então eles foram para o lago, e Galbraith pediu a Melfi para se afastar um pouco, solicitou aos soldados que puxassem a rede e disse para terem cuidado, pois era um peixe que parecia um monstro, algo perigoso. Os soldados puxaram a rede repetidamente até conseguirem tirar o peixe do lago. Melfi ficou extremamente surpresa ao vê-lo. Não era como nas ilustrações dos livros que lera. Se fosse mordida por seus dentes, uma parte dela seria certamente arrancada, um pedaço de seu corpo. Nesse momento, Galbraith, usando sua magia, pediu a Melfi para ter cuidado. Então Galbraith perguntou: "Devo cortar a cabeça agora, ou o quê?" Melfi respondeu que não, deveriam matá-lo com aquela lâmina feita na cidade de Galbraith, uma arma especial.
Ela ergueu a lâmina, mas não conseguiu controlá-la bem, pois era pesada. Galbraith perguntou a Melfi se ela pretendia fazer isso sozinha. Melfi disse que queria, mas não se sentia mais capaz. Galbraith pegou a espada dela e disse: "Eu já te disse antes para deixar o trabalho pesado comigo, sempre." Melfi lembrou-se de quando Galbraith disse no passado para deixar a luta com ele. Então Galbraith avançou para o peixe e pediu a Melfi que lhe dissesse como fazer. Melfi disse: "Primeiro, você deve cegar o peixe, pois peixes não se movem na escuridão, eles ficam paralisados." Quando Melfi fez isso, o peixe parou de se mover. Então ela pediu a Galbraith para esfaquear a parte de trás, do olho e acima das guelras, e depois torcer a lâmina. Quando Galbraith estava bem preparado, Melfi disse a ele: "Agora faça isso com toda a sua força." Galbraith esfaqueou o peixe, e Melfi disse a Galbraith que, ao remover o pano, ele deveria torcer a lâmina. Galbraith realmente fez o que Melfi pediu, o que matou o peixe. Depois disso, Melfi pediu a todos que se afastassem e deixassem o resto com ela, para que ela pudesse terminar. Então Melfi colou os papéis de feitiço no peixe, lançou seu encantamento e extraiu todo o sangue do peixe até a garrafa encher-se completamente. Em seguida, ela entregou a garrafa a Galbraith. Melfi queria remover a cabeça, os órgãos e as escamas também, tudo com cuidado, então ela pediu a Galbraith que a ensinasse a fazer isso para não ter que perguntar a ele toda vez. Mas Galbraith sorriu e disse que já havia cortado muitas cabeças de monstros. Contudo, ele não tinha o mesmo entusiasmo de Melfi e não gostava, a menos que estivesse cozinhando monstros com ela ao seu lado. Melfi também estava feliz cozinhando com ele e com todos, e lembrou-se de quando estava em sua cidade, fazia isso e suas pesquisas sozinha também. Quando os soldados levantaram o peixe, Melfi disse animadamente: "Vamos cortar a cabeça e os órgãos também." O que também animou os soldados presentes. Depois disso, o peixe foi colocado em uma caixa de madeira e Galbraith estava pronto para cortar a cabeça, mas perguntou a Melfi como fazer. Melfi disse: "Você deve começar pelo lado esquerdo do local, onde o esfaqueou antes, com precisão." Galbraith achou o ângulo difícil, mas usou sua força e cortou bem, o que encorajou os outros. Melfi também ficou impressionada e disse a Molin que Galbraith usa sua espada tão bem que conseguiu preservar a carne depois de cortar a cabeça, de forma impecável. Molin também ficou muito impressionado, mas Galbraith perguntou: "Sobre o que vocês duas estão falando?" Melfi disse que estavam falando sobre suas habilidades com a espada, o que deixou Galbraith envergonhado. Depois disso, eles removeram os órgãos vitais do peixe com cuidado. Melfi disse a Galbraith que os órgãos e a cabeça não eram comestíveis. Galbraith sabia disso e usou magia de fogo para queimá-los, o que também surpreendeu Melfi com a intensidade do fogo. Molin disse a Melfi que Galbraith inventou esse feitiço para ajudar pessoas com dificuldade em descartar monstros de forma segura. Depois disso, eles se mudaram para o castelo. Zet disse que não podiam cozinhar lá dentro, pois havia um problema na cozinha. Melfi achou isso bom para ela, pois não havia limpado a cozinha depois de cozinhar, e o ar removeria tudo, naturalmente. Então ela perguntou se havia alguém entre eles que pudesse cortar o peixe e remover a pele. Amber levantou as mãos e disse a Melfi que fazia isso quase diariamente. Depois disso, Melfi pediu a Amber para fazer isso com o peixe, com toda a sua perícia. Então Amber removeu a pele e cortou o peixe muito bem, o que surpreendeu Melfi. Melfi disse: "Claro, este é o calibre dos homens de Galbraith." Então ela pensou que cortar algo que você abateu tão lindamente parecia um desperdício. Mas Embry não se importava com isso de forma alguma. Mullen pensou que se fosse amassado e frito seria adequado para ele e que comeriam até ficarem satisfeitos. Melfi concordou e desejou que todos a ajudassem, e os soldados ficaram muito entusiasmados com essa ideia, com a perspectiva da refeição. Depois disso, ela colocou 2 panelas no fogo e deixou a temperatura de uma mais forte que a outra, e que fritaria o peixe em 2 etapas. Galbraith perguntou a Melfi se ele também poderia ajudar. Melfi pediu a Galbraith para vigiar a panela quente, por favor, com atenção. Então Melfi explicou como amassar o peixe. Como não tinham ovos, ela misturaria especiarias com farinha e mergulharia os pedaços de peixe na mistura. Depois começaria a fritá-los na panela, deixando-os até dourarem, para então retirá-los e colocá-los na outra panela, para que não secassem, mantendo a umidade. Mas seria por pouco tempo, para que formassem uma aparência crocante por fora e ficassem suculentos por dentro. Assim, seus chanas estariam prontos. Depois disso, cada um fez algo, mas Galbraith não conseguiu mantê-los bem no óleo, com a mesma destreza. Quando ele os mostrou a Melfi, pediu que o perdoasse. Melfi, porém, disse que nem todos conseguem fazer certo na primeira vez. Ela também disse que era comestível e pediu que ele a alimentasse com um pedaço. Galbraith achou que era um fracasso, mas Melfi disse: "Não, está delicioso, mas minhas mãos estão pegajosas. Vou provar para testar a toxicidade com cuidado." Ela abriu a boca para ele alimentá-la, o que deixou Galbraith envergonhado, mas Melfi disse que estava recém-frito e também pediu que ele soprasse em um deles para ela. Então Galbraith soprou em um para Melfi, e depois a alimentou com delicadeza. Quando Melfi provou, ficou maravilhada com a beleza, a carne muito macia e o cheiro da massa crocante e salgada combinava perfeitamente com a carne mastigável. Quando Galbraith perguntou sobre o sabor, Melfi disse que a carne era irresistível e que o sabor explodia em sua boca ao morder, uma sensação incrível. Então Galbraith provou ele mesmo e viu que era muito bonito e que Melfi estava certa, era delicioso. Melfi ficou surpresa que Galbraith terminou metade da comida dela, o que a deixou com grande espanto e admiração por sua voracidade. Galbraith disse que não havia problema em adicionar mais sal, então sugeriu experimentar um dos pedaços bem-sucedidos. Antes de provar, Melfi pediu para ela experimentar primeiro para testar a toxicidade. Mas Galbraith provou e também ficou maravilhado com a beleza, pedindo a Melfi para provar também, sem demora.
Melfi disse que também era muito bonito e fofo, e leve, então você poderia comê-lo para sempre. Galbraith sugeriu preparar ambos, pois haveria quem preferisse um ou o outro. Então ele pediu a Molen para experimentar, o que deixou Molen muito feliz e satisfeito. Depois disso, eles prepararam ambos os tipos, e os soldados também provaram os dois. Após terminar, Melfi agradeceu a Galbraith por ajudá-la, e disse que gostou muito porque ele estava com ela, ao seu lado, participando. Galbraith viu que o importante era que Melfi estivesse se divertindo. Então Galbraith perguntou a Melfi: "Vamos comer lá fora?" Melfi disse: "Claro." E que ela pediu ao cozinheiro do castelo para trazer vegetais e pão, e que eles arrumaram as coisas no grande salão, com tudo pronto. Ela pediu a Galbraith para ir lá e desfrutar de um delicioso café da manhã. Então ela pediu a Molen para acompanhar Galbraith para que ele pudesse preparar a melhor refeição para o homem do momento. Então Molen agarrou Galbraith, o que o irritou bastante. Mas Molen disse a ele que ninguém mais comeria a menos que ele comesse. Então Galbraith olhou para Melfi e Melfi disse que viria depois de descartar o óleo e pediu para ele adicionar sal de acordo com seu gosto, com a sua preferência. Então Mulan puxou Galbraith para dentro e depois disso, Melfi pensou que Galbrus fez tudo isso por ela. Mas ela sempre lhe diz que está animada para encontrar outros monstros, contudo, ela deve ser cuidadosa e pensar no que ele quer também, em suas vontades e desejos. E quando ela estava limpando, Zeph e Embry vieram até ela e disseram que a ajudariam com a limpeza, e que 3 pessoas são melhores do que uma pessoa sozinha, para agilizar o trabalho. E depois disso, Melfi lhes apresentou carne e perguntou o que achavam. Ela perguntou a Zeth se era de Zana também. Embry viu que tinha muito óleo, e Melfi disse que era carne da barriga, não adequada para fritar, então ela não queria servir aos outros, por não ser ideal. Mas Zeth disse que parecia apetitoso para ele, e comeu. Embry, depois de comer, disse que também estava muito delicioso, e pensou que seria mais saboroso com suco de fruta azeda. E Zeth disse que pediu para trazerem frutas para o café da manhã, e talvez tivessem algumas lá disponíveis. Então Melfi disse a eles: "Vamos nos apressar antes que as frutas acabem." E depois disso, eles se moveram para dentro do castelo, e os 3 se prepararam bem para atacar a comida. Mas quando entraram, encontraram muitos soldados comendo da comida que haviam preparado, já adiantados. Então Galbrus chamou Melfi para se juntar a ele. E depois que ela o fez, ele disse que voariam após comer, e pediu para ela comer bem. Melfi pediu a Galbrus para comer até se fartar também. Então Galbrus começou a comer, e Melfi descobriu que era outra forma de comer, imitou Galbrus, e achou que tinha um sabor muito bom, e que podia comer sem sujar as mãos, de forma prática. Então Zeth apresentou a fruta azeda que haviam falado antes. Melfi pegou uma e colocou na carne, e quando provou, o sabor da carne ficou mais bonito. Ela ficou maravilhada com isso, e que comer se tornou muito mais fácil, e que isso seria útil para sistemas digestivos fracos, ou para aqueles com pouco apetite, uma grande ajuda. E Galbrus perguntou se era delicioso a esse ponto, e Melfi perguntou a Galbrus se ele gostava de sabores azedos. Mas Galbrus não sabia, pois só os comia quando bebia. Ao comer uma das carnes com sabor azedo, ele se sentiu incomodado, o que preocupou Melfi. Mas Galbrus disse que estava bem, que a acidez apenas o fazia despertar, mas estava tudo bem, no final. E Melfi disse a si mesma que ele não gostava de comidas azedas, e que não deveria cometer esse erro novamente. Galbrus disse a ela que estava se divertindo muito com ela, e depois disso, eles se prepararam para partir. E Zeth e Embry disseram a Melfi que prepararam comida para eles comerem no caminho, e que também congelaram e salgaram os chanas restantes para conservá-los. E Melfi viu que assim duraria mais e os agradeceu, o que os deixou felizes. E enquanto se preparavam para partir, Galbrus disse que a estrada para a cidade era muito longa, e pediu que ficassem alertas para evitar qualquer acidente, qualquer imprevisto. Então eles voaram alto, e enquanto voavam, Galbrus disse a Melfi que estavam a caminho de Batum, e Melfi ficou animada para ir a um país completamente novo para ela. Melfi disse a Galbrus que ele não havia dormido na noite anterior, e Galbrus disse que estava bem, e que estava tomando aquilo, então mostrou-lhe a xícara verde com a bebida. Melfi pensou que Galbrus não gostava daquela xícara, mas ele disse que nunca afirmou isso, e que na verdade o ajudava a ficar acordado, o que a surpreendeu. Melfi então disse a Galbrus que ele precisava descansar e que ela poderia ir com Zeth ou Mulan. Isso irritou Galbrus, que a interrompeu antes de dizer que estava apenas brincando com ela. Ele disse que comprou aquela xícara verde para ela porque ela gostava, e pediu para ela não fazer aquilo, ou seja, não depender de outros homens, o que fez Melfi rir do comportamento dele. Galbrus então pediu para ela não rir do que ele disse também de forma alguma. Melfi começou a se perguntar sobre a vida de Galbrus, em sua terra natal, e pensou em como todos os seus cavaleiros o amavam e respeitavam. Enquanto continuavam voando, Melfi perguntou a Galbrus quantas cidades existiam em seu país, em sua nação. Ele disse que tinham 30 cidades 17 anos atrás, mas agora restavam apenas 12. Melfi pensou que a redução devia ter sido causada por seca e fome severa. Galbrus disse que chamavam aquele período de os desastres naturais, um tempo sombrio. Durante esse tempo, o antigo duque havia morrido, e Galbrus foi nomeado em seu lugar. Isso chocou Melfi, pois um duque morrer em uma fome parecia estranho para ela. Ela pensou que talvez ele tivesse morrido de uma doença ou de um acidente infeliz, algo inesperado. Galbrus então explicou a Melfi que um grande número de monstros havia aparecido na floresta Erzani, e eles não conseguiram matá-los. O poder mágico dos monstros cresceu rapidamente, e eles conseguiram cercar a cidade inteira por completo sem deixar saída. Melfi não imaginava que as coisas estivessem tão ruins. Galbrus também disse que o duque anterior cumpriu seu dever completamente, mas perderam muitos cavaleiros
cavaleiros, embora nenhuma outra nação tenha sofrido danos. Melfi então perguntou sobre os cavaleiros de outros países e por que o rei não havia solicitado reforços em um momento tão crítico. Galbrus confirmou que o rei realmente havia pedido ajuda, mas como a catástrofe afetou a nação inteira, ninguém tinha forças para poupar. Desde então, todos os cavaleiros juraram dedicar suas vidas ao reino, com lealdade e coragem inabaláveis. Alguém tinha que cumprir esse juramento, e os cavaleiros que o viam como um modelo construíram seu juramento sobre essa promessa, arriscando suas vidas sempre que enfrentavam qualquer um dos monstros para defender seu reino e evitar outro desastre, uma nova tragédia. Ele jurou pelas almas de todos os cavaleiros que haviam morrido. Melfi ficou chocada com isso, e percebeu que Galbrus estava pronto para morrer a qualquer momento para proteger seu reino. Ela disse a ele para não sorrir ao falar sobre perder a vida e que ela não permitiria tal coisa. Ela se lembrou da morte de sua mãe, que havia se entregado ao seu destino da mesma forma, sem lutar. Melfi disse que continuaria sua busca incansável, para que ninguém mais tivesse que sofrer novamente. Então Galbrus pegou a mão de Melfi e pediu que ela o perdoasse por não dar o devido valor à sua própria vida. Mas Melfi segurou a mão dele, beijou-a com carinho e disse-lhe que tinha certeza de que o círculo mágico que ela procurava seria muito útil para ele, e que ela faria absolutamente tudo o que pudesse para protegê-lo. Galbrus disse a Melfi que ele tinha a obrigação de protegê-la. Ela pediu a ele que mudasse completamente. Melfi respondeu que também desejava protegê-la, mas que os caminhos deles eram distintos e que ela queria proteger outras pessoas também. Galbrus estava prestes a dizer algo, mas Melfi o interrompeu, pedindo que ele não lhe dissesse que aquilo era algo impossível de se realizar. Ela afirmou com convicção que conseguiria fazer aquilo. Galbrus disse que ele simplesmente não queria que ela se machucasse de forma alguma, que as palavras dela faziam seu coração se sentir aquecido, e ele pediu que ela não chorasse. Melfi então o abraçou com força, e ele lhe disse que não queria deixá-la triste, era apenas algo que ele sempre havia considerado como garantido em sua vida. Então ele lhe disse que era apenas uma velha história, e perguntou se ela realmente gostaria de ouvi-la. Melfi pediu que ele lhe contasse um pouco mais sobre si mesmo, mas Galbrus começou a pensar consigo mesmo, dividido entre o desejo de compartilhar e a vontade de manter tudo em segredo. Embora estivessem noivos, ele não queria de forma alguma decepcioná-la. Então ele disse que não havia absolutamente nada que pudesse mudar o passado, mas que ele queria que ela soubesse quem ele realmente era em sua essência. Melfi se inclinou cuidadosamente para poder ouvir com atenção. Galbrus disse que era o segundo filho do antigo rei de Long Dias, e que tinha um irmão mais velho chamado Maxime, que possuía os mesmos cabelos e olhos do rei Maximus. Quando estavam a sós, Galbrus disse a Maxime que ele era realmente incrível, que professores e criadas diziam que ele era muito inteligente e um aprendiz rápido. Maxime disse que ficava feliz em ouvir aquilo, mas Galbrus confessou que sempre perdia o controle de seu poder mágico e acabava destruindo partes do castelo, o que o deixava bastante envergonhado. Maxime comentou que isso tornava Galbrus mais desajeitado do que todos os outros. Depois disso, Galbrus treinou com um dos instrutores e uma enorme explosão ocorreu de repente. O professor lhe disse que o havia alertado inúmeras vezes para ter muito cuidado ao usar seu poder. A cor dos olhos de Galbrus mudou drasticamente, ele sentiu uma dor intensa, desabou e teve febre novamente. Melfi sentiu um grande medo por ele ao ouvir aquilo, percebendo quão perigoso poderia ser perder o controle de sua magia, pois isso poderia até matá-lo se a febre não diminuísse. Mas Galbrus lhe disse que estava perfeitamente bem, e percebeu que ela havia se preocupado com ele na noite anterior por causa daquele incidente. Ele continuou contando a Melfi sobre seu passado, dizendo que uma vez que ele se tornou forte o suficiente para lidar com a magia dentro de si, o único lugar que restou para ele no castelo foi junto aos cavaleiros. Lá, ele conheceu Caius, que disse a Galbrus: "Então, você é o príncipe incontrolável", e afirmou que a equipe e os servos tinham muito medo dele. Embora Caius frequentemente o criticasse, ele foi o primeiro a oferecer-lhe sua lealdade incondicional. Voltando ao presente, Galbrus disse a Melfi que Caius poderia ter seguido os passos de seu pai e se juntado à guarda real, mas, em vez disso, ele escolheu segui-lo fielmente até as terras de Galbrus. Melfi pensou que era uma história verdadeiramente maravilhosa. Galbrus a puxou para seus braços e perguntou se ela sentia frio. Então, se ela queria ouvir o restante da história, ele lhe disse que não era uma história muito agradável. Melfi perguntou: "Você está se referindo ao que aconteceu há 17 anos, por acaso? Esses não são segredos de estado, segredos nacionais, por assim dizer?" Mas Galbrus não se importou em contar a ela, dizendo que o noivado deles tinha a aprovação total do rei. Melfi pensou que tinha muita sorte, mas Galbrus disse que ele era o único surpreso com aquilo, pois nunca havia tido a intenção de se casar com ninguém. Mas ele mudou completamente de ideia depois de conhecê-la. Ele continuou falando sobre seu passado, dizendo que seu pai o havia escolhido e o nomeado como o segundo duque para vigiar seu irmão mais velho, que era o próximo na linha de sucessão ao trono, a fim de evitar uma disputa de sucessão. Mas naquela época, o reino havia se enfraquecido consideravelmente devido à seca e à fome que assolaram a região. Os nobres estavam à beira de uma rebelião iminente. Alguns nobres apoiavam medidas rigorosas para nomeá-lo príncipe herdeiro e enviá-lo para atacar outras nações, desejando expandir suas terras através da conquista sob o nome de um príncipe dotado de magia. Isso causou um conflito interno significativo entre aqueles que apoiavam e aqueles que se opunham às guerras, e o pai de Caius foi um dos que caíram durante aquele período. Galbrus começou a ouvir os servos falarem sobre a escassez de alimentos e água, e sobre monstros atacando a cidade. Ele correu até seu irmão Maxime e lhe disse que iria agir, e que assumiria o nome de Galbrus para que seu irmão pudesse se tornar rei, afirmando que eles não poderiam permitir que a tragédia acontecesse novamente. Maxime ficou atordoado com as palavras de seu irmão mais novo, então o abraçou com carinho e disse: "Tudo bem, meu querido irmão." Mais tarde, Maxime e seu irmão foram aos nobres e anunciaram que o príncipe havia renunciado ao trono e que Maxime se tornaria seu sucessor, prometendo acabar com o sofrimento o mais rápido possível. Após vários anos, Galbrus se encontrou com Maxime e Galbrus lhe disse que caçar monstros não poderia ser o único propósito para os cavaleiros da cidade. Ele desejava dar a eles algo muito maior e mais significativo. Maxime concordou que Galbrus estava certo e perguntou: "E quanto a conquistar uma posição na guarda real após 5 anos de serviço dedicado?"
Galbrus pensou que isso fortaleceria imensamente suas fileiras. Então Zet disse que estavam explorando usos possíveis para os monstros que caçavam. Galbrus explicou que alguns monstros eram fontes de materiais raros, então seria um desperdício simplesmente descartá-los. Zet disse que as partes valiosas incluíam chifres, garras e peles, e que seria muito sensato comprar qualquer coisa útil. Maxim descobriu que, dependendo da qualidade, ele poderia até mesmo vendê-los por grandes somas de dinheiro. Galbrus e Maxim chegaram a um acordo mútuo, e então retornaram ao presente momento. Melfi ficou surpresa que aquilo tivesse acontecido, e Galbrus lhe disse que não era para ter acontecido, mas aconteceu, apenas porque ele e o rei eram irmãos. Ela pensou consigo mesma, então foi assim que tudo se deu, e disse a Galbrus que mesmo assim era um sistema realmente excelente. Funcionava porque muitos monstros viviam nas proximidades de Galbrus, e ele também tinha cavaleiros muito fortes para exterminá-los. Galbrus confirmou que era exatamente por essa razão que ele continuava a caçar monstros, pois assim eles protegiam o reino. Ele também lhe disse que se outra catástrofe acontecesse, ele entregaria sua própria vida sem hesitação. Mas Melfi sugeriu a Galbrus que, em vez de ele se sacrificar, eles deveriam procurar uma outra maneira de lidar com o desastre em si, de forma mais eficaz. Galbrus perguntou a ela se aquilo era sequer possível de se realizar. Melfi disse que os monstros continuavam a aumentar em número, e que havia um limite para quantos poderiam ser caçados. Galbrus sentiu que alguém teria que enfrentar a situação, independentemente das dificuldades. Melfi perguntou se ele realmente planejava se sacrificar, embora ela não quisesse aquilo de jeito nenhum. Ela lhe disse que se sua nova pesquisa sobre a extração de magia de criaturas vivas, ou melhor, a extração de toxinas mágicas, fosse bem sucedida, então os monstros poderiam parar de perder o controle e atacar as pessoas. Dessa forma, ele não precisaria mais arriscar sua preciosa vida. Melfi também disse que, se ela aprendesse a extrair toxinas mágicas enquanto a criatura ainda estivesse viva, ela poderia até mesmo preparar uma carne deliciosa dos monstros enfurecidos. Galbrus ficou completamente maravilhado com as palavras dela e a beijou na cabeça, o que a fez corar profundamente. Galbrus riu da reação dela e provocou. Depois de toda a paixão que você acabou de me mostrar, como eu deveria me conter, afinal? Melfi ficou brava e disse a ele que estava falando muito sério, mas Galbrus disse que agora estava pensando em como viver sua vida ao lado dela, o que a deixou completamente atordoada. Ela lhe disse, não zombe de mim, por favor. Então ele pediu que ela olhasse para trás e lhe disse que estavam prestes a chegar em apenas alguns momentos, que haviam alcançado a cidade deles, e que agora estavam voando sobre a floresta Erzine, que era imensa e exigia um mapa para ser navegada. Melfi ficou completamente maravilhada com o tamanho da floresta, que também estava infestada de monstros perigosos. Mas Galbrus lhe disse que a terra continha minério mágico, linhas de energia e recursos valiosos enterrados profundamente no subsolo, porque o solo e o ar estavam repletos de magia, apenas monstros conseguiam sobreviver naquele local. Melfi ficou chocada. Então, apenas monstros vivem nesta floresta, é isso? Ela pensou consigo mesma, isso é algo incrivelmente perigoso. Galbrus então pediu que ela olhasse para o rio Galbrus, o maior que eles possuíam, e lhe falou sobre um outro rio no leste que o alimentava, ramificando-se em 3 direções a partir daquele ponto. Melfi perguntou se todos os rios convergiam para uma única área específica. Galbrus disse que aquele lugar era realmente especial e apontou para uma localização, explicando que a neve derretida dos distantes prados de Galbrus fluía subterraneamente até ressurgir ali. Ele também lhe disse que durante o desastre ocorrido há 17 anos, tudo aquilo havia secado completamente. Melfi pensou consigo mesma que um rio completamente seco já era algo notável. Não era de se admirar que o Marechal Deer nunca tivesse tido uma chance real. Ela se perguntou se o Duque realmente sabia a razão por trás daquela seca tão generalizada. Ela estava prestes a perguntar a Galbrus quando ele a instruiu a sentar-se corretamente, alertando que sua posição atual poderia colocar sua vida em sério perigo. Quando ela o fez, Galbrus recebeu uma mensagem urgente de um dos cavaleiros, relatando um grande grupo de monstros Bergenon nas proximidades. Galbrus e Melfi olharam para trás e viram que havia realmente muitos deles. Galbrus disse que assumiria o comando e que precisava de 2 cavaleiros desimpedidos para cobrir a retaguarda. Ele perguntou quem se voluntariaria, e Zet disse que ele e Eric cuidariam disso sem problemas. Eles trocaram de posições e recuaram para a defesa imediata. Melfi olhou para trás e viu os monstros se aproximando cada vez mais, o que, estranhamente, a deixou feliz por haver tantos deles. Quando Galbrus percebeu que seus números estavam crescendo, ele ordenou aos cavaleiros que se aproximassem o máximo possível e entregou a Melfi um visor de vento para ela usar. Ele também colocou um em si mesmo e lhe disse, sinto muito que isso esteja acontecendo, mas é assim que as coisas funcionam aqui em Galbrus. Melfi lhe disse que estava perfeitamente bem e perguntou se aquelas criaturas eram monstros e se eram monstros voadores. Galbrus explicou que eram monstros chamados Bergenon, que usavam um feitiço de caça para atacar em bandos. Faria sentido se tivessem um único cavaleiro, mas era muito raro para eles atacarem enquanto viajavam em grupos. Melfi pensou consigo mesma que este era o primeiro monstro que ela havia encontrado que não estava descrito em seus livros. Ela disse que adoraria comê-los, mas que não queria de forma alguma ser comida por eles. Nesse exato momento, Galbrus recebeu uma mensagem dos cavaleiros, dizendo que estavam completamente prontos. Ele disse a Melfi para se segurar com muita força, e perguntou se ela estava realmente pronta. Então ele liberou seu poder, lançando um feitiço de velocidade que o fez acelerar pelo ar, seguido pelos cavaleiros logo atrás dele. Mas Melfi viu o chão se aproximando cada vez mais, e sentiu como se estivesse prestes a colidir violentamente com ele. O medo a dominou completamente, de uma vez por todas. Mas, de repente, Galbrus subiu no ar, e Melfi estava tentando pensar em uma solução rápida. Ela começou a olhar para aqueles monstros como se eles pudessem render refeições realmente muito boas para eles e pudessem ser cozinhados de mais de uma maneira, já que eram aves. Mas então ela percebeu que os monstros provavelmente os viam da mesma forma também, e isso a deixou ainda mais nervosa e apreensiva. Os monstros continuaram perseguindo Galbrus e os soldados, e foi então que Galbrus disse aos seus homens para atacá-los sem hesitação. Ele disse a Melfi que eles iriam acelerar ainda mais, mas Melfi não estava preocupada e sentiu o poder mágico de Galbrus aumentando consideravelmente. Então Galbrus acelerou ainda mais. Do outro lado, os soldados ainda estavam atacando os monstros, e Mulan sentiu que não conseguia se concentrar devido à
alta velocidade e Zet também não conseguia lidar com a situação. Zet sugeriu a Galbrus que eles pousassem e atacassem, mas Galbrus recusou, pois isso não lhes daria nenhum resultado real, e eles precisavam alcançar a linha defensiva o mais rápido possível. Melfi disse a si mesma que eles não estavam atacando por causa dela, já que era difícil para Galbrus escapar dos monstros, e ela também pensou que os dragões não podiam atacar porque estavam carregados com seus pertences. Ela também disse a si mesma que não era inútil, mas que ainda era um fardo considerável. Ela pensou que se jogasse seus pertences na direção dos monstros, isso os dispersaria de alguma forma. Ela sugeriu a ideia a Galbrus, mas ele recusou categoricamente. Então ela lhe disse que a bolsa estava como uma armadilha, mas ela não conseguiu terminar de falar por causa do vento muito forte, e Galbrus lhe disse para não falar para que ela não se machucasse. Mas Melfi sugeriu que eles poderiam atacar usando o selo em sua bolsa, e Galbrus recusou essa ideia também de imediato. Melfi, no entanto, era bastante teimosa. Galbrus a abraçou, sussurrou em seu ouvido com um sorriso gentil, e lhe disse que havia cavaleiros esperando por eles na linha defensiva, e que ela não deveria se preocupar de forma alguma. Melfi disse a si mesma que ele estava sorrindo para ela daquele jeito, apenas para fazê-la se sentir segura, mas ela tinha que ajudá-lo, e ela começou a pensar novamente em uma solução. Ela abriu sua bolsa e começou a procurar por qualquer coisa que pudesse ajudar, e encontrou um copo que era a passagem da névoa. Ela havia querido usá-lo para drenar a magia deles, mas ele já estava completamente cheio e continha o sangue de Shannis, então não podia absorver mais nada. Mas ela se lembrou de quando Galbrus lhe disse que aquilo poderia ser usado para criar uma arma extremamente destrutiva. Ainda assim, ela viu que apenas jogá-lo neles não geraria tanto poder assim, e havia muitos monstros, e aquela garrafa não seria suficiente para todos. Então ela se lembrou que Galbrus poderia usar um feitiço de fogo, e que, se ele o usasse, eles seriam capazes de preservar o poder mágico. Então Melfi tirou algo mais de sua bolsa. Enquanto isso, do outro lado, os monstros ainda não haviam desistido de forma alguma, o que irritava Mulan profundamente. Mas Melfi começou a se preparar para aniquilar completamente os monstros. Ela ia anotar cada feitiço que conhecia e transformá-lo em um círculo mágico. E ela queria escrever o nome completo do Duque, mas ela não sabia seu nome completo, o que a deixou chocada e surpresa. Então Melfi perguntou a Galbrus seu nome completo, e quando ele o disse, Melfi o escreveu no recipiente. Depois disso, ela colocou o recipiente na boca de Galbrus para que ele pudesse lambê-lo. Mas quando Galbrus viu o recipiente, ele lhe disse: "Este é o sangue de Shannis por acaso?" Melfi lhe disse: "Claro que sim", e que ela havia anotado todos os feitiços que conhecia. Galbrus pegou o recipiente e começou a ler o feitiço, o que o fez rir, e ele acariciou a cabeça de Melfi com carinho. Então ele se cortou e lhe disse para não se preocupar, ele não havia cortado muito fundo, então ainda conseguiria pilotar a nave. Ele colocou seu sangue no recipiente e nos feitiços mágicos e perguntou a Melfi se ela era quem havia concebido tudo aquilo. Ele se sentiu muito feliz por ter sido ela quem fez aquilo. Melfi segurou a mão ferida de Galbrus e pediu que ele a deixasse curar sua ferida imediatamente. Galbrus se aproximou dela e lhe disse que terminaria aquilo rapidamente para que a cura pudesse acontecer. Então ele informou aos soldados que estava se movendo para a retaguarda e que todos eles subiriam por trás. Ele disse a Amberby para assumir a frente, Zet para a esquerda e Eric para a direita. Ele disse a Mulan para permanecer em sua posição atual até que ele chegasse até ele. Então Galbrus se aproximou de Mulan e pediu que ele agisse como isca para os monstros. Ele também lhe disse para lançar um feitiço de aceleração em si mesmo e romper as fileiras inimigas. Mulan estava pronto para fazer isso, mas Galbrus lhe disse: "Seu idiota, qual é o sentido de fazer isso se você morrer no processo?" E disse a ele para romper as fileiras, mas permanecendo vivo. Isso surpreendeu Mulan, mas Galbrus lhe disse que ele os distrairia e usaria aquele recipiente e que ele iria queimar aquelas aves até virarem cinzas. Ele lhe disse que, assim que ele conseguisse passar, deveria se afastar o máximo possível do bando e voar para um ponto mais alto. Então Galbrus disse a todos para subirem e acelerarem. Quando eles fizeram isso, Galbrus deu o sinal para Mulan se mover imediatamente. Mulan se dirigiu aos monstros, e Galbrus viu que era a hora certa de atacar, e que esses monstros iriam pagar um preço muito alto por exauri-los, e também por assustar Melfi. Quando Mulan se separou do bando de monstros, Galbrus jogou o recipiente, mas uma das aves o engoliu, o que surpreendeu Melfi profundamente. Galbrus lhe disse para não se preocupar e para fechar os olhos, então uma enorme explosão ocorreu bem no meio do bando de monstros. Galbrus disse que todos os feitiços estavam prestes a ser ativados naquele exato momento, o que chocou Melfi. E ela perguntou a Galbrus se ele estava brincando ou não, o que fez Galbrus rir alto. Ele disse: "Minha noiva nunca me decepciona", e lhe disse para se animar, porque ela faria um trabalho excelente em sua cidade. Aquilo atordoou Melfi, mas Galbrus disse que normalmente seria completamente impossível criar um círculo mágico sob aquelas condições, e que aquilo seria o pequeno segredo deles. Depois disso, eles olharam para o recipiente e os feitiços foram ativados, causando uma explosão massiva e devastadora. Zet pensou que aquilo era um exagero em termos de carnificina, enquanto Galbrus estava muito feliz que os monstros tivessem sido explodidos em pedaços. Então Mulan foi até Galbrus e lhe disse: "Aquilo foi realmente incrível." Melfi acenou para Mulan e ele fez o mesmo gesto. Mulan disse a eles: "Aquilo foi por pouco", mas ele não conseguiu terminar suas palavras por causa da intensidade da luz dos feitiços, que era muito forte. Melfi olhou para o fogo e pensou que eles agora haviam sido transformados em meros pedaços. Então, eles continuaram voando pacificamente novamente, mas Melfi ficou chocada com algo inesperado. Galbrus perguntou a Melfi: "Você está bem?" Melfi disse que estava bem, mas não conseguia acreditar no que Galbrus havia feito. Mas Galbrus lhe disse: "Do que você está falando, afinal?" E lhe disse que foi a própria inteligência dela que os havia salvado daquela situação. Melfi disse a si mesma que não esperava aquilo de forma alguma, que ela havia se concentrado tanto em cozinhar monstros que não havia pensado na energia mágica extraída como um subproduto, e que ela poderia ser usada como uma arma para destruir nações inteiras. Ela não conseguia acreditar que havia levado tanto tempo para ela perceber uma coisa tão óbvia. Então Melfi perguntou a Galbrus: "Você acha que minha pesquisa é algo proibido?"
Isso deixou Galbrus chateado, e ele lhe disse que não permitiria que ninguém a repreendesse e que ela poderia se dedicar completamente ao seu ofício, mas que aquilo tinha benefícios muito além de apenas fabricar armas. Ele disse que o poder mágico armazenado nos frascos poderia ser usado para alimentar fornalhas, como ela sempre fazia, e que ele não estava preocupado com absolutamente nada. Ele lhe disse que seria muito útil em suas vidas diárias e que eles poderiam experimentá-lo em sua cidade também. Ele acrescentou que acender uma lareira geralmente precisava de pederneira ou magia, e os frascos poderiam ser um substituto perfeito para isso. Além disso, eles precisavam de luz durante suas longas e escuras noites de inverno. Melfi pensou que Galbrus estava certo e perguntou a ele: se dividirmos a energia mágica em pequenas quantidades, isso ajuda a tornar a vida das pessoas mais fácil e confortável? Galbrus confirmou aquilo e disse que tinha certeza de que as pessoas ficariam muito felizes com isso. Melfi disse a si mesma que Galbrus estava certo, que não era necessário fazer uma arma, e que eles poderiam usar aquilo para melhorar significativamente a vida das pessoas. Ela se lembrou de quando costumava preparar magia em seu próprio país, e como ninguém se importava com ela ou com sua pesquisa, e como a energia mágica que ela reunia tinha que ser descartada ou liberada naturalmente, e que os monstros eram uma verdadeira mina de alimentos e outros recursos valiosos. Então ela olhou para Galbrus e disse que ele não apenas se importava com a pesquisa dela, mas também a estava deixando vislumbrar um novo caminho no horizonte. Ela o agradeceu, sentindo-se muito feliz e realizada. Galbrus perguntou a ela do que ela estava falando e lhe disse que eles haviam sobrevivido graças a ela sem se machucar, e que ele era quem deveria estar agradecendo a ela, de verdade. Melfi disse que o feitiço dependia da força de quem o lançava e que ele era o único capaz de ativar aquele círculo mágico distorcido e poderoso. Galbrus riu e lhe disse que aquilo era o resultado do trabalho em equipe deles e afirmou: minha noiva está fazendo um trabalho verdadeiramente excelente. Melfi disse que da próxima vez ela o faria um pouco menor. Galbrus pensou que era uma ótima ideia e também pensou que eles poderiam ir caçar monstros juntos. Isso deixou Melfi completamente maravilhada e surpresa, e ela começou a imaginar os dois caçando monstros lado a lado. Ela perguntou a si mesma surpresa: será que vou mesmo caçar com ele? Quando ela perguntou novamente, ele disse: claro, vou deixar você vir comigo, o que fez Melfi se sentir feliz novamente por ter isso confirmado. Ele disse a ela que as colmeias de Gungnir estavam grandes nesta época do ano e que as frutas Akirt também estavam se aproximando de sua estação, o que fez Melfi transbordar de alegria. Ela disse: todas essas coisas estão na floresta Erzine, claro, não é? E ela começou a explicar tudo sobre essas coisas, porque as conhecia bem e já havia lido a respeito. Galbraith disse que estava feliz por Melfi estar se sentindo tão, mas tão melhor. De repente, Caio se aproximou deles, chamando e perguntando o que havia causado aquela explosão, mas quando Melfi viu a águia brilhante que Caio estava montando, ela ficou completamente maravilhada. Galbraith disse a Caio que era bom que ele tivesse vindo e informou que Melfi havia cuidado dos monstros. Caio ficou surpreso que Melfi tivesse participado disso, então ele ficou chocado e perguntou se ele era quem havia causado aquela explosão. Ele também perguntou como ele poderia usar um feitiço tão imprudente na presença de Melfi, mas Galbraith perguntou a Caio: não foi ótimo? Isso chocou Caio novamente. Melfi disse a si mesma que ela era quem havia criado aquele feitiço imprudente e violento de que Kyuus estava falando. Então Kyuus disse que aqueles monstros estavam agindo de forma realmente estranha, mas Melfi não era uma cavaleira, e que seu feitiço de aceleração sozinho deve tê-la exaurido bastante. No entanto, ela não havia demonstrado hesitação alguma, mas Melfi disse que havia dito a Galbus que não se importava. Caius disse: mesmo que seja esse o caso. Então Melfi pediu desculpas a Caius. Depois disso, um grupo de cavaleiros de Galbus também se reuniu e viu que Melfi estava lá, e eles começaram a elogiá-la, o que fez Melfi se sentir envergonhada. Galbrus tentou esconder Melfi e disse a eles para pararem de encarar. Ele se sentiu realmente irritado e mandou que ficassem em silêncio. Quando se aproximaram do castelo, Melfi perguntou a Galbrus: você mora aqui? Galbrus disse a ela que o edifício central era dele, e que o lugar grande não era realmente necessário, mas que ela poderia usar qualquer quarto que desejasse. Melfi perguntou se aquele era o castelo dele, e disse que teria acreditado que era um castelo real se ele tivesse dito isso a ela. Galbraith disse que aquilo era uma cidade, e que gerações atrás havia sido construída para combater monstros, e que, após anos, se expandiu e se tornou a cidade que ela via agora. Ele disse que aquilo era a fortaleza deles, e alguns a chamavam de cidade-fortaleza. Melfi disse que se aquela era a cidade-fortaleza, então os monstros da floresta deviam estar vindo de todas as direções. Galbrus disse a ela que às vezes sim, e explicou que a maioria dos monstros vivia nas pastagens e atacava as carruagens que viajavam pelas rotas comerciais. Mesmo assim, ele disse, suas vidas diárias não eram tão perigosas quanto costumavam ser. Mas Melfi viu que as muralhas eram realmente sólidas, e ela se lembrou de seu próprio país, onde não havia muralhas sólidas como aquelas, de forma alguma. Galbraith disse que a floresta costumava ser mais próxima antes que eles encolhessem sua linha defensiva, e que as pessoas haviam se reunido naturalmente ali porque os duques anteriores haviam feito dela sua base, e que o medo constante de ataques de monstros foi o que moldou o lugar. Ele disse a ela que 17 anos atrás, sobreviventes do desastre haviam se aglomerado ali. Melfi viu vestígios de marcas mágicas e que o chão estava muito queimado, e disse a si mesma que o duque havia usado sua própria magia para proteger seu território e as pessoas da cidade. Então Galbrus deu um tapinha nela e disse que não era mais tão ruim e que não havia nada com que se preocupar. Então Mulan e Zet se aproximaram de Galbrus por ambos os lados. Mulan disse a Melfi que ela estava se sentindo cansada daquela viagem, mas que Zet estava feliz por tê-la com eles. Galbraith disse que eles iriam pousar e pediu a Mulan para dizer que abrissem o portão militar. Eles abriram o portão e Caio se aproximou de Galbraith e disse que esperaria no edifício principal. Então partiu. Galbrus entrou pelo portão e depois disso disse a Melfi que havia uma barreira mágica no céu acima deles, então eles entrariam por baixo.
Ele também disse a ela que aquilo consumia grandes quantidades de energia mágica, então não podia ser mantido permanentemente, e que ele pensava que o haviam erguido por causa dos monstros voadores. Milf perguntou a Galbrus se era possível que lançassem outro ataque. Galbrus não sabia, mas ele tinha que ser cuidadoso todos os dias. Então ele disse a ela que eles finalmente haviam chegado, e eles entraram na cidade, o que deixou Milf assombrada. Havia pessoas acenando para Milf, e ela retribuiu o cumprimento, ainda maravilhada com a beleza da cidade. Milf ficou chocada ao encontrar lugares espirituais dentro da cidade. Ela aprendeu com Galbrus que eles também se abstinham de comer carne de monstro, o que deixou Melfi um tanto triste. Mas Galbrus disse a ela que os cavaleiros poderiam espalhar a ideia, já que a maioria de seus cavaleiros já havia comido carne de monstro antes, embora alguns deles tivessem passado por experiências amargas por causa disso, e alguns deles, sem dúvida, hesitariam no início. Isso deixou Milf muito feliz, e ela disse a si mesma que havia muitos monstros que ela ainda não tinha visto, e que estava realmente animada para vê-los. Então eles pousaram no chão, e Galbrus pediu a Milf para verificar seus pertences. Quando ela se moveu para inspecionar suas coisas, percebeu que alguém a estava observando. Ao olhar para trás, encontrou o dragão a encarando. Depois disso, o dragão olhou em outra direção, então voltou seu olhar para ela, mas Milf percebeu que o dragão estava, na verdade, olhando para a sacola de carne salgada que ela havia preparado. Ela disse ao dragão que entendia que ele queria comer um pouco da carne. Então Melfi disse a Galbrus que queria pedir-lhe um favor e que desejava alimentar o dragão dele com um pouco da carne deles, porque ele a queria muito. Quando Galbrus olhou para o dragão, viu seus olhos brilhando intensamente. Depois disso, ele deu-lhe toda a comida, o que surpreendeu muito Zit e Mulan, porque Galbrus havia dado a comida deles ao seu dragão também. Então eles seguiram para a entrada do castelo de Galbrus. Milf estava andando atrás dele, mas parou porque algo chamou sua atenção. Ela viu que, em frente ao castelo, havia um rio com peixes. Ela notou que esses peixes não eram como os peixes chanas que pertenciam aos monstros e que provavelmente também poderiam ser comidos. Mas quando ela olhou mais de perto para o rio, achou a aparência deles estranha, o que a deixou muito desconfortável. Então ela percebeu que não havia escovado o cabelo e que seu elástico de cabelo havia caído quando ela estava voando pelo ar com Galbrus, e que ela estava com essa aparência há bastante tempo. Ela também imaginou que, quando Galbrus a apresentasse à sua família, eles aprenderiam por causa de sua aparência tão inadequada e que isso a deixaria muito triste. Então ela voltou à realidade e chamou Galbrus antes que ele entrasse no castelo e disse que queria conversar com ele sobre algo. Ela estava se sentindo extremamente tímida, mas percebeu e disse a si mesma que Galbrus não se incomodava com seu cabelo crespo e achava que lhe caía bem. Ainda assim, ela sentiu raiva e disse que essa não deveria ser a primeira impressão dele sobre ela, porque as primeiras impressões são muito importantes e ela precisava ser corajosa. Mas Galbrus se aproximou dela, pensando que ela queria comer os peixes do rio. Milf disse a ele que eles também tinham aquele tipo de peixe em seu país, mas ela nunca o havia comido antes. Galbrus disse a ela que nesse caso ele faria questão de que ela provasse um pouco, o que deixou Milf feliz. Mas Milf lembrou que não era isso que ela pretendia perguntar a Galbrus, e disse a ele que queria se arrumar e parecer apresentável antes de conhecer a família dele e os outros, e que não queria ser indelicada. Ela pediu a ele que lhe providenciasse um lugar onde pudesse se arrumar e também trocar de roupa. Isso chocou Galbrus, e ele pediu desculpas a Milf, dizendo que não podia acreditar o quão descuidado ele estava sendo, depois de toda a bronca que Caius lhe havia dado. Então ele chamou Mulan e disse que havia uma emergência, então Mulan correu até ele. Galbrus pediu a ele para convocar a Companhia Blanche, o que surpreendeu Mulan. Galbrus disse a ele: chame qualquer uma de Lilian, Sabrina ou Natalie, qualquer uma delas servirá, e disse para ele se apressar, com muita raiva. Mulan saiu correndo rapidamente, então Galbrus segurou Milf e pediu desculpas a ela uma segunda vez por não tê-la tratado com a gentileza que deveria. Mas Milf negou que ele a tivesse tratado mal de forma alguma. Então Galbrus disse a Milf que não havia empregadas no lugar, e que apenas homens estavam ali há muito tempo. Nesse ponto, Milf se perguntou: então, a esposa do duque anterior também não está aqui, mas ela sentiu vergonha de si mesma por negligenciar algo tão fundamental e que deveria ter perguntado a ele sobre isso, em vez de perguntar sobre monstros. Galbrus percebeu que Milf estava chateada e disse a ela que sentia muito, e que não queria desrespeitá-la, e que tudo aquilo era apenas porque eles não tinham uma duquesa há muito tempo, provavelmente não nas últimas 4 gerações. Isso fez Milf rir, e então Galbrus sorriu para ela também. Depois disso, eles foram se encontrar com os membros da Companhia Blanche. Galbrus disse aos membros da companhia que as palavras de Milf deveriam ser consideradas absolutas, assim como as suas próprias, e pediu que tivessem isso em mente. Então a líder da companhia se apresentou, seu nome era Lucibel. Ela deu as boas-vindas a Milf, e a chamou de princesa, o que chocou Milf bastante, e ela também ficou surpresa que aquela mulher tão bonita fosse uma cavaleira. Mas um dos membros da equipe disse à líder da equipe que eles haviam concordado em se dirigir a Milf como senhora. Lucibel, no entanto, achou que isso era muito formal para uma garota jovem e bonita como Milf. O terceiro membro, a de cabelo loiro, concordou com Lucibel, mas Milf pediu aos membros da companhia que a chamassem apenas de Milf, e disse que esperava que eles a ensinassem os costumes e as tradições daquele lugar. Lucibel concordou com isso. Então outra membro se apresentou, ela era a vice de Lucibel e seu nome era Natalie.
A última membro também se apresentou, seu nome era Lilian, e ela disse a Milf para pedir a ela qualquer coisa que precisasse. Milf disse a eles que estava muito feliz em conhecê-los, então Galbrus pediu ao esquadrão que cuidasse muito bem de Milf agora que sua jornada havia terminado, e pediu que a ajudassem. Lucibel concordou com isso. Então Milf perguntou a Galbus quando ela conheceria toda a família. Galbus disse que o encontro seria durante o jantar, porque era um horário adequado. Então Galbus beijou a mão de Milf, o que a fez se sentir extremamente tímida, e ela disse a ele que havia pessoas ao redor deles. Mas Galbrus disse a ela para não ser tão tímida, e apontou para seu quarto, dizendo que era ao lado do dela. Então Natalie pediu a Milf para entrar no quarto, e Mulan disse que era bom que Kyuus não estivesse ali. Mas Galbrus ficou zangado e pensou que Mulan era um de seus agentes. No entanto, Mulan saiu correndo para contar tudo a Kyuus. Então Melf entrou no quarto e ela ficou muito chocada. Quando viu o quarto, ficou maravilhada com a beleza do lugar, e estava prestes a entrar, mas lembrou que seus sapatos estavam sujos e poderiam manchar o tapete. Nesse ponto, Lucibel cumpriu seu dever e levantou Milf, o que surpreendeu Milf bastante. Lucibel a carregou para a frente e a colocou gentilmente no sofá. Lucibel notou que Milf era tão leve quanto um gato. Então, Lucibel perguntou a Milf se ela poderia tirar os sapatos dela, mas Milf recusou e disse que podia fazer isso sozinha, acrescentando: "Este é o problema com pessoas bonitas." Então Natalie e Lilian se aproximaram, e Natalie perguntou a Milf se ela preferia algum tipo específico de sobremesa, mas Milf disse a elas: "Não, obrigada por tudo", e que apreciava o tempo precioso delas e não queria ocupar mais dele. Mas Lucibel disse a Milf que a Companhia Blanche havia recebido o privilégio de trabalhar como suas guardas pessoais e que elas eram como sua espada e escudo. Ela se ajoelhou na frente dela e pediu a Milf que lhes concedesse essa honra como suas cavaleiras, e ofereceu sua espada a ela. Milf pegou a espada de Lucibel, desembainhou-a e viu o mesmo selo que estava na arma de Galbrus. Ela disse a elas: "Vocês são cavaleiras escolhidas por Galbrus, e é claro que são confiáveis e altamente habilidosas. Mas não sabemos nada uma sobre a outra, e sua espada é sua vida, então você não deveria entregá-la a qualquer um." Então ela devolveu a espada a Lucibel. Milf então perguntou à equipe se elas haviam ouvido os rumores. Ela disse a elas que havia feito uma promessa com Galbris, e que a caminho dali, ela descobriu o que deveria fazer com Galbris. Então ela disse: "Lucibel, ainda não. Não antes que você me aceite como sua senhora e me considere digna de receber sua espada." Todos estavam olhando para Milf com espanto, então Lucibel disse a Milf: "Tudo bem." E que elas fariam o possível para serem dignas dela. Então Milf perguntou a Lucibel se a espada dela havia sido feita pelo mesmo ferreiro que fez a espada de Galbraus. Lucibel confirmou a Melfi que era o mesmo lugar. Melfi pediu uma espada para si também, e perguntou a Lucibel se ela poderia apresentá-la à forja que produzia aquela espada. Ela implorou a Lucabel com os olhos brilhando e pediu que ela pelo menos lhe dissesse o nome do ferreiro que a fez. Então a bagagem de Melfi foi trazida, e Lucabel quis pentear o cabelo de Melfi. Melfi concordou, e Lucabel começou a escovar o cabelo dela, mas sentiu que não conseguia fazer isso, e pensou que não estava qualificada para tal tarefa. Mas Milf pediu a Lucibel para deixar seu cabelo fofo, porque Galbrus gostava assim, o que surpreendeu Lucibel. Ela disse a Milf: "Tudo bem, deixe isso comigo, e que agora era sua missão, e que era uma tarefa importante que tinha que ser concluída adequadamente." Ela disse a ela que, depois de esfregar o cabelo com óleo perfumado, ela o enxaguaria e o deixaria fofo. Depois que Milf terminou de lavar o cabelo, ela pediu desculpas a Lucibel por pedir a uma cavaleira para fazer isso, mas Lucibel disse que não tinha problema com isso, porque costumava fazer isso para sua filha. Milf ficou surpresa que Lucibel fosse casada e perguntou: "Você realmente tem uma filha?" Lucibel disse a ela: "Claro, tenho uma filha e um filho." Lucibel continuou escovando o cabelo de Milf e disse que sua filha se parecia muito com Milf e queria ser uma cavaleira como ela, e que o pai dela estava muito descontente com isso. Milf achava que os cavaleiros eram incríveis, e Lucibel tinha orgulho de ser uma cavaleira servindo ao Capitão Galbrus também. Ao mesmo tempo, ela sabia que era difícil servir como cavaleira naquele lugar. Ela perguntou: "E você ainda deseja empunhar uma espada, Melfi?" Mas Melfi queria fazer isso para poder abater monstros. Lucibel ficou surpresa e perguntou se era para comer. Melfi confirmou que era para esse propósito, e também disse a ela que seu relacionamento com Galbrus havia começado porque ele estava interessado em sua experiência. Então ela disse a Natalie que havia embalado todas as suas ferramentas de trabalho em suas malas e pediu a ela para procurá-las. Natalie abriu a mala de Melfi e viu que aquelas ferramentas haviam sido usadas por muito tempo e que a lâmina havia se desgastado para menos de seu tamanho original. Milf disse a ela que aquela era para cortar ossos na carne. Então Lilian perguntou a Milf se ela realmente comia monstros, mas Natalie cobriu a boca de Lilian e disse que aquela não era uma boa maneira de perguntar. Milf não ficou zangada e disse que entendia a curiosidade de Lilian sobre ela comer monstros. Ela disse a elas que a verdade era que ela havia se tornado uma comedora de monstros, o que surpreendeu Lilian. Ela disse: "Então é assim que é, porque eles não tinham permissão para comê-los. Diziam que coisas terríveis aconteceriam e que ela ainda não estava pronta. E eles deixavam os monstros quando saíam em uma expedição, mas Lucibel disse a Lilian para parar e que aquilo era o suficiente." Milf sugeriu a Lilian que talvez ela pudesse oferecer-lhe um modelo real ou um Zana, mas apenas com a permissão de Galbrus, o que deixou Lilian muito feliz. E ela perguntou a Milf se monstros eram realmente saborosos. Lucibel, no entanto, sentiu-se irritada e pediu desculpas a Milf, então disse a Lilian para sair, o que chateou Lilian, e ela partiu. Mas Milf pediu a Lilian para esperar e perguntou a ela quantos anos tinha. Lilian respondeu que havia completado 15 anos este ano.
Milfi perguntou a Lilian, nessa cidade você é considerada adulta com essa idade? Mas Lilian disse a ela que a idade adulta era aos 17, mas ela havia entrado para a cavalaria, e isso a tornava uma adulta. Milfi disse a si mesma que Lilian estava em uma idade difícil e que ela sabia o que estava passando agora porque também havia lido a respeito. Então ela perguntou a Lilian se ela queria experimentar carne de monstro com ela para que pudesse saber o quão saborosa era. Toda a equipe ficou surpresa com isso. Então Milfi também perguntou a Lucibel e Natalie se elas queriam se juntar a elas. Milfi estava muito animada e perguntou se elas queriam experimentar um tipo particular de monstro, talvez um monstro tipo besta, tipo planta ou tipo peixe. Ela disse que monstros insetos eram incomuns, mas muito deliciosos. Lilian disse que queria experimentar um Screamer Wood, porque Mulan havia dito que era delicioso, rico e suculento, e que ele nunca havia comido uma fruta tão deliciosa antes. Mas depois disso, Mulan teve dor de estômago e febre, mas ele disse que era melhor do que um néctar fino. Isso chocou Milfi, e ela começou a escrever anotações sobre o monstro Screamer Wood, e disse que não o havia visto antes, mas depois de ouvir a opinião de Mulan sobre ele, ela realmente queria muito experimentá-lo. Lucibel e Natalie ficaram chocadas, mas Lilian estava compartilhando a felicidade de Milfi, e todas ficaram animadas com isso. Então elas se moveram para o quarto de Galbrice, e Galbrice tirou todas as suas armas, exceto uma. Mulan perguntou a Galbrice por que ele não tirava aquela arma, mas Galbrice disse que não, porque o destacamento do corpo de águias que eles haviam deixado lá poderia encontrar algo. Mulan viu que Galbraith tinha razão, mas Mulan estava incomodado com algo, e Galbraith percebeu isso, então Galbraith disse: "Com o que você está chateado?" Mulan havia notado que o quarto de Galbraith e o quarto de Melfi estavam conectados por uma porta interna, e ele perguntou a Galbraith se ele se sentia nervoso com isso. Mas Galbraith não tinha nenhum motivo oculto. Então ele perguntou a Mulan se ele havia visto o pássaro que estava liderando o bando. Mulan se lembrou da batalha, mas Galbraith nunca havia passado por uma perseguição como aquela antes, porque quando ele atacou o bando, aquele pássaro foi o único que não saiu de seu caminho, e nem mesmo temia um dragão de gelo. Galbraith pensou que aquele pássaro estava raivoso, e então ele começou a perceber que o pássaro realmente estava raivoso, porque quando ele jogou o frasco mágico, ele o engoliu imediatamente sem nenhum medo. Então Mulan perguntou a Galbraith: "Quando você desenvolveu esse feitiço aterrorizante?" "Eu pensei que estava praticamente morto, mas Galbraith disse a Mulan que foi Melfi quem o fez e que ela havia trabalhado muito duro nisso." Galbraith pensou que os resultados da pesquisa de Melfi poderiam ser usados como uma arma contra o país, e ele começou a pensar nisso em termos de produção em massa de tais feitiços, quantas pessoas de sua cidade poderiam fazer isso, e quantos deles tinham o conhecimento completo para formar aqueles círculos mágicos. Ele também pensou em proteger Melfi e que ele tinha que recrutar alguém em quem confiava para ajudá-lo com isso, e ele confiava em Mulan. Então ele se aproximou dele e disse que queria discutir algo com ele sobre aquele feitiço aterrorizante, o que surpreendeu Mulan. Então Caos de repente entrou e Galbraith pegou sua espada e a apontou para Caos, mas Caos disse a eles que ele também queria discutir este assunto com eles, o que chocou tanto Galbraith quanto Mulan. Então Kalos perguntou: "Por que você está apontando sua espada para o meu rosto?" Galbraith disse a Kalos: "Porque você entrou tão de repente", e disse a ele para não assustá-lo assim novamente, e que a porta pela qual ele havia entrado era a porta dos fundos e deveria ser usada apenas para emergências. Então Caius empurrou a espada de Galbraith para o lado e golpeou Galbraith na cabeça, dizendo-lhe que sua cabeça era a emergência, e perguntou: "Por que você direcionou Melfi para o quarto de Tiel tão rapidamente? Você até usou magia de aceleração para voltar correndo, só para eu ficar esperando no portão." Então Galbraith pediu desculpas a Caius e disse que fez isso para que Melfi pudesse relaxar um pouco. Isso deixou Caius furioso, e ele retrucou: "Claro que ela deveria relaxar, foi por isso que reuni algumas criadas que serviam damas nobres para recebê-la adequadamente." Mulan ficou surpreso ao encontrar sua irmã entre as criadas. Então Caius se aproximou de Galbraith e lhe disse: "Você não saiu do quarto de Melfi e Tiel, não é?" O que chocou Galbraith profundamente. Então ele se levantou novamente e disse a Caius que nunca deixou Melfi sozinha, e que havia designado a Companhia Blanche para ela, e que elas seriam a guarda pessoal de Melfi em qualquer circunstância, e não havia mal nenhum em deixá-las se encontrarem mais cedo do que tarde. Caius pensou que não era uma má ideia para Galbraith. Então Caius pediu desculpas às criadas e disse-lhes que Melfi agora tinha a Companhia Blanche, e perguntou se poderiam esperar um pouco antes de trazer outro vestido e outras coisas para ela. Lafrog disse a Caius: "Você nunca precisa se desculpar com sua mãe, Kius." Gudrun também comentou que o Duque tinha se empolgado um pouco demais. Ciro percebeu que o Duque a amava e disse que estavam ansiosas para conhecê-la e perguntou a Mulan: "Não é verdade, Mulan?" Lafrog sugeriu que eles tomassem um chá juntos agora, e que Ciro também comeria pão com eles, e então partiram. Galbraith se aproximou de Caius e perguntou como ele podia fazer de sua própria mãe uma camareira, mas Caius não confiava em ninguém mais do que em sua mãe, e disse que ela tinha muita experiência por ter cuidado dele quando era pequeno, e que era perfeita para cuidar de Melfi. Galbraith percebeu que o que Kius disse era verdade. Mulan então perguntou a Kius o que sua irmã estava fazendo entre eles, já que ela era basicamente uma padeira. Mas Kius via Ciro como uma mulher que havia se casado e assumido a loja da família depois que seu irmão se tornou um cavaleiro, e não havia mais ninguém para herdar o estabelecimento. Galbraith percebeu que Ciro era muito ousada, o que deixou Mulan envergonhado. Então Caius disse que Gudrun era a esposa de um cavaleiro da cidade, mas que este era apenas um trabalho temporário e que ele escolheria novas criadas em breve, em algum momento.
Depois disso, Caius fechou as portas com força e criou uma barreira ao redor deles para que ninguém pudesse ouvi-los, e pediu que lhe contassem sobre aquele feitiço. Ele sabia que Galbraith tinha poder mágico ilimitado, mas o que era aquilo, afinal? Ele perguntou a Galbraith se ele havia se fundido com a floresta Urzan porque ela a amava tanto, e perguntou se deveria começar a chamá-lo de coisas como o vulcão ambulante ou o gerador de magia. Mas Galbraith ficou muito assustado com a maneira como Caius estava falando com ele, com aquela intensidade. Então Caius perguntou a Mulan o que ele pensava, mas Mulan não sabia o que Caius queria dizer. Ele se lembrou, no entanto, que o feitiço havia aniquilado todos os monstros. Caius disse que o feitiço que explodiu o bando de monstros tinha sido feito por Melfi, o que chocou Mulan por causa daquela enorme explosão. Galbraith percebeu que Melfi estava desesperada para salvá-lo e que ela havia usado o poder mágico dos Anas. Mulan perguntou: "Esse é os Anas que comemos no café da manhã?" Galbraith confirmou isso e disse a eles que Melfi havia anotado cada feitiço que lhe vinha à mente no recipiente e o entregou a ele, e ele apenas o havia lançado. Mulan não conseguia acreditar nisso e se perguntou se Melfi era um gênio ou o quê. Galbraith disse: "Claro que Melfi é um gênio." Galbraith explicou que a maioria dos feitiços modernos são encantamentos simplificados, suaves e fluidos, enquanto se diz que os feitiços antigos são sabedoria concedida às pessoas pelos espíritos em tempos remotos, e que esta é uma magia abandonada que quase ninguém mais estuda. Mas Melfi havia aprendido sozinha e conseguiu desenhar aqueles círculos mágicos, e ela era sem dúvida uma verdadeira gênia. Ele disse a Caius que deveria cuidar dos materiais de pesquisa de Melfi, e Caius foi extremamente cuidadoso com eles. Ele também havia colocado selos adicionais no frasco que continha o poder mágico do modelo real. Galbraith pensou que isso serviria por enquanto, e que havia muitos usos pacíficos para aquilo. Pediu-lhe para não contar a ninguém o que havia ouvido, até que resolvessem o assunto mais tarde. Mulan confirmou que nunca contaria a ninguém, de forma alguma, e perguntou a Galbraith: "Por que você está me dizendo isso?" Galbraith revelou que queria que Mulan protegesse Melfi junto com a Companhia Blanche, e que ele continuaria como um cavaleiro dragão, mas protegeria Melfi se fosse preciso. Mulan se perguntou: "Melfi não está segura em Midleg?" Mas Galbraith estava muito preocupado com ela, e ele não impediria sua pesquisa se isso lhes permitisse comer monstros com segurança. Isso mudaria a cidade para melhor, e ele estava contando com Mulan para isso, o que deixou Mulan realmente entusiasmado e motivado. Então Caius removeu a barreira, e Galbraith começou a pensar que conversaria com Melfi sobre... Ele tinha certeza de que ela era uma boa pessoa, mas talvez ela não entendesse que há pessoas prontas para usar sua pesquisa para o mal e que ele tinha que protegê-la a todo custo. Então Caius sacou sua espada e pediu a Galbraith para falar, e ele começou a caminhar em direção a Galbraith e lhe disse: "Enquanto eu estava fora, você comeu sem mim." Galbraith ficou em choque e percebeu que Caius não estava sorrindo de forma alguma. Então Caius golpeou Galbraith e perguntou: "Por que você fez isso?" Mas Galbraith ainda segurava a espada para não se machucar. Para perguntar: "Do que exatamente você está falando?" Caius lhe disse: "Estou falando dos chanas que Melfi preparou." Então ele olhou para Mulan e perguntou se ele também havia comido. Mulan respondeu em choque: "Claro que sim." Então Caius percebeu que o Chanas estava na estação, e que eles o haviam comido sem ele. Mulan e Galbraith estavam muito assustados com Caius, mas então um dos cavaleiros se aproximou e lhe disse que algo estava acontecendo, algo importante. Então mudamos para Galbraith com Melfi, e ele lhe disse que alguns monstros tipo pássaro haviam atacado. Melfi perguntou: "Isso é tão urgente que ele precisa lançar um ataque para derrubá-los?" Mas Caius vê isso como uma ocorrência diária e comum na cidade. Galbraith disse a Melfi que havia planejado levá-la para um passeio introdutório e pediu desculpas porque isso aconteceu bem na hora em que ela chegou, infelizmente. Melfi disse que estava tudo bem, e perguntou a Galbraith se havia algo que ela pudesse fazer para ajudá-los. Mas Galbraith lhe disse que desejava poder ficar com ela, mas aqueles monstros estavam raivosos e poderiam atacar outras cidades ou vilarejos. E ele pediu que ela o esperasse ali, e que ele cuidaria deles pessoalmente. Melfi disse: "Certo, Sua Alteza." Mas Galbraith agarrou Melfi pelo cabelo e lhe disse: "Não, você sabe como deve me chamar, não sabe?" O que deixou Melfi muito envergonhada, e ela pediu que ele parasse imediatamente, o que fez Galbraith rir bastante. Ele disse a ela que não queria envergonhá-la de forma alguma, mas Melfi pediu que ele não a pegasse desprevenida daquele jeito. Então Galbraith perguntou a Melfi se ela se lembrava dos deveres do Duque. Melfi respondeu: "Eles são para apreciar e acalmar o Duque, para confortá-lo." Mas Galbraith disse a ela para não ficar chateada com ele, então a abraçou, porque achou seu lado fofo reconfortante, e pediu que ela lhe desse um pouco de calor e carinho. Natalie cobriu os olhos de Lilian porque ela ainda era muito jovem, mas Melfi disse a ele que faria comida normal para ele, e Galbraith disse: "Certo, contanto que seja saboroso, não me importo", e que achava motivador imaginar que estaria saindo para procurar os ingredientes necessários. Melfi disse a si mesma que Galbraith estava insistindo que queria carne de monstro, e o mesmo foi confirmado pelo grupo de Blanche e pelos outros cavaleiros. Ela também pensou consigo mesma que eles aceitariam sua pesquisa com grande satisfação. Então Galbraith perguntou a Melfi se havia algum tipo de monstro em que ela estivesse interessada e que ele caçaria um enquanto estivesse fora, mas Melfi pensou que seria rude escolher um monstro enorme e que ele já estava indo matar o pássaro raivoso, de qualquer forma. No final, depois de pensar bastante, ela pediu que ele lhe trouxesse uma fruta Screamwood, o que chocou a todos. Lilian ficou realmente muito animada, então Melfi se aproximou de Galbraith e lhe disse: "Você disse que comeu antes", e ela suspirou e lhe disse que esta fruta tinha um cheiro forte, mas Mulan sentiu que era mais doce que néctar, incrivelmente. Ela perguntou a Mulan, mas Mulan negou, e perguntou a Melfi onde ela tinha ouvido aquilo.
aquilo. Melfi disse a Mulan, isso é um segredo, e perguntou a ele se tinha certeza de que era a fruta Screamwood. Mulan confirmou e disse a ela que era aquilo mesmo, e que talvez estivesse excessivamente madura, já que a fruta era preta, mas era perfumada e doce, e sua boca inteira se encheu de uma felicidade avassaladora. Mas ele comeu demais, e sentiu-se horrivelmente exausto depois. Melfi disse a Galbruz que não precisava ser uma de suas prioridades, e que o mais importante para ela era que Galbruz voltasse em segurança. Mas Galbruz ainda concordou em trazer a fruta, e disse aos cavaleiros que eles tinham que partir imediatamente. Então ele abraçou Melfi e disse que consideraria isso como um pagamento adiantado. Antes de partir, ele disse a ela que havia solicitado que seus materiais de pesquisa fossem transferidos para um quarto particular, e pediu a Lucibel para guiá-la até lá. Ele se despediu dela e partiu com os cavaleiros. No dia seguinte, Melfi acordou, e Lucille percebeu que Melfi não tinha dormido bem. Mas Melfi disse que os monstros voadores os haviam atacado muito ferozmente ontem, e que não era só isso, mas que tinha sido um bando raivoso e perigoso. Ela disse a si mesma que havia pensado em oferecer outro frasco mágico como o anterior, mas o único que lhe restava agora era especificamente para o modelo real. Ela começou a pensar muito e percebeu que, se fosse usado, poderia atingir Galbruz e os cavaleiros, porque sua energia era extremamente densa. Ela odiava que tudo o que podia fazer era esperar, mas Lucibel disse a Melfi que isso não era um problema, e que Galbruz voltaria em breve. Ela disse a ela que precisava tomar café da manhã e que também precisava receber Galbruz com um sorriso brilhante e acolhedor. Melfi concordou com isso. Então eles se mudaram para outro quarto, e Lucibel disse a Melfi que este era o quarto para o qual Galbruz havia pedido que ela a guiasse. Lucibel abriu a porta para ela e disse que este quarto seria seu laboratório de pesquisa particular e exclusivo. Melfi entrou no quarto e ficou feliz ao ver que havia outras coisas além de seus materiais. Ela pegou um dos livros e viu que era uma coleção de livros interessantes, mas não se sentiu interessada hoje porque Galbruz estava ausente, longe dali. A equipe de Blanche percebeu isso, e Melfi permaneceu um pouco triste e muito sozinha. Depois que 3 dias se passaram, ela ouviu que Galbruz havia retornado ao castelo, o que a surpreendeu, e ela correu em direção a ele e o abraçou. Galbruz disse que sentia muito pelo atraso, e disse que havia trazido algo para ela e que encontrou algo interessante na floresta, e que havia trazido a fruta Screamwood e a mandaria para o quarto dela. Mas ele precisava de uma soneca e ficou com sono enquanto estava com ela. Então nos mudamos para o quarto de Melfi e ela tinha a fruta Screamwood que Galbruz lhe trouxe, mas seu cheiro era realmente horrível. Ela disse a eles que deixaria a vermelha do lado de fora por enquanto, e a equipe de Blanche concordou imediatamente, sem hesitar. Então Melfi tirou seu recipiente especial e começou a absorver a energia mágica da fruta Screamwood para dentro do recipiente. Lucibel perguntou se aquele líquido era a energia mágica, e Melfi assentiu e disse: "Claro, era exatamente isso, sim." Mas Melfi disse a si mesma que extrair a energia desta coisa era extremamente difícil, e que ela não podia poupar o esforço para responder, e que monstros-árvore não morrem de fato a menos que murchem completamente ou queimem até virarem cinzas, mas seus frutos não podem ser comidos uma vez que murcham, perdendo seu valor. Depois que Melfi terminou de absorver completamente a energia mágica, ela foi encorajada pela equipe de Blanche. Natalie não conseguia acreditar em quão perfumado estava depois de extrair a energia mágica, e Lilian perguntou a ela se era diferente de quando ela comeu anteriormente. Lucibel disse que costumava ter um cheiro chocantemente ruim que não era suficiente para descrever o quão horrível era, mas não era tão preto assim. Natalie disse que parecia exatamente com o que eles haviam colocado do lado de fora, e que eles haviam sido enganados por sua aparência completamente. Então Melfi se aproximou da fruta e disse que era preta e não apetitosa, mas que ela estava com muita vontade de mordê-la, e todos eles também estavam com o mesmo desejo, com aquela curiosidade.